Guten Morgen, Brasília! Estamos aqui de volta, eu sou Flávio Morgenstern e você não é. Este, para quem não sabe, é o podcast do Senso Incomum. Neste podcast nós estamos certos. Se você discorda da gente, você está errado. Vamos problematizar isso, a gente está com problemas muito sérios, mas a gente vai problematizar vocês de volta com toda a certeza. Gente, vocês passaram bem o carnaval? Muito bem. Você estava na Vila Madalena, você passou bem o carnaval? Passei muito bem. Você pegou quantas doenças venéreas? 14. 14. E você foi largado num mijódromo, num mictório? Não lembro. Ah, você não lembra? Não lembro. Eu tenho as fotos aqui, depois eu te mando. O carnaval passou, gente. Foi a pior época do ano. Eu acho que assim, todo mundo pode concordar, inclusive os foliões, que é a pior época do ano. A gente podia problematizar essa palavra também. Já não basta ser carnaval, você ainda ser chamado de folião. Você é um folião? Nunca. Então, eu acho que nenhum folião tem coragem de ser, sabe? Uma coisa é você se vestir de mulher. Uma coisa é você se vestir de índio, uma coisa é você se vestir de muçulmano, Iemanjá, índio, traveco, cigano. Agora, ser chamado de folião também, aí é pra fuder o cu da cobra, né? Não dá. Não chega a esse nível. Degradação não tá nesse nível. Bom, gente, eu tô aqui, como vocês estão ouvindo, com o meu produtor, Felipe Trielli, sempre marcando a presença aqui no Guten Morgen. Olá. Olá. Não sei porque você deu tchau, ninguém viu, mas enfim. Olá. A Dilma me ensinou. A Dilma, olá, né? Olá, internauta. Você saudou a mandioca aí agora. Felipe Trielli está aqui comigo. Só tem Felipe nesse negócio. Felipe Martins, Felipe Trielli está aqui comigo. Nós queremos analisar e problematizar algumas problematizações que foram extremamente problemáticas nesses últimos tempos. Você não tem uma sensação recente de que tá todo mundo virando retardado, só a gente continua sendo inteligente? Eu tenho há um bom tempo já, uns 35 anos mais ou menos. Mais ou menos. Tá, tava todo mundo retardado naquela época. Não, piorou muito. Retardado. Eu acho que o nível de retardamento, especialmente da problematização nos últimos 10 anos, foi uma coisa assustadora. Você acha que é um problema entre os jovens, então? Sempre, né? Jovem, você não acha que tinha que ser tudo mandado para um campo de concentração logo de uma vez? Sem dúvida. Jovem tinha que tudo ir preso, né? Podia aprender até envelhecer, né? Acho Ficava apanhando lá porque saiu um velho já maduro, experiente, sabendo exatamente. Da vida e tudo mais. Bom, gente, caso você seja sobretudo um jovem problematizador e retardado, nós temos uma solução para você. Você provavelmente está precisando de um emprego e você culpa a sociedade, você culpa os seus amigos, você culpa a falta de oportunidades, sendo que o problema é você. Não tenha a menor dúvida, o problema principal é você. Você provavelmente não sabe fazer um currículo e nós vamos fazer um currículo para você. Você entra lá em sensoincomum.cvpravc.com.br, você vai deixar de ser um jovem retardado e problematizador. Não adianta você colocar isso no seu currículo, falar assim, olha, eu problematizo na internet, eu sou youtuber, eu sou a gorda feminista do textão. Você não vai conseguir um emprego com isso. Lá você vai aprender a fazer um currículo. Se você entrar em Senso Incomum, incomum, com IN, né? IN, o pessoal é jovem, né? Jovem, é uma coisa. sensoincomum.cvpravc.com.br. Eles vão fazer o currículo adequado para vocês, caso você não seja jovem, caso você seja uma pessoa que não seja retardada, caso você já tenha uma grande posição numa grande empresa, mesmo assim eles conseguem fazer um currículo perfeito para mostrar por que você é gênio. Provavelmente eles vão falar assim, a primeira linha é, eu ouço o Guten Morgen, portanto eu estou certo e quem tá analisando e discorda de mim está errado. Você não concorda que vai ser assim? Não, vocês entram lá em sensoincomum.cvpravc.com.br, eles vão fazer um currículo para VC e você vai deixar de ser um retardado. Felipe, você lembra de alguma problematização recente que foi o caos? Cara, foram tantas, né? Foram tantas. Eu coloquei no meu Twitter, pedi para as pessoas lembrarem das problematizações. Foram tantas, foram mais de... tô vendo aqui agora, um dia depois, menos de 24 horas depois, foram mais de 111 respostas. Isso significa que o mundo tá muito retardado. O mundo tá num grau de mongolice que não dá mais para medir.
O retardômetro tava... Sabe quando o ponteiro fica batendo lá do outro lado? Eu lembro das de carnaval, que são as mais recentes na minha memória. Tem um vídeo que eu fiz pra Gazeta do Povo com a Madalene Laxo a respeito disso, né? Fizemos texto no Senso em Comum também a respeito. Mas uma que me chamou muita atenção, que eu tenho até boas lembranças a respeito disso, que é aquela do carinha com o bebê no colo e tomando uma cerveja. Uma das coisas, umas memórias mais agradáveis da minha infância era quando tava lá os tios, todos enchendo a cara, dando risada, tocando violão. Claro pegava no colo. Me pegavam no colo, abusavam um pouquinho de vez em quando, mas isso até era legal. Assim. Isso até, inclusive, eles gostam, né? Porque o pessoal da problematização adora falar, não, mas sexo com crianças é legal. Exatamente. Não, mas sem sacanagem, claro que eu sei que às vezes a bebida nas famílias pode ser, mas a minha experiência é sempre de uma coisa muito legal. Eu ia pra mesa de bar com meu pai, quando eu tinha uns 12 anos, eu sentava lá, ficava vendo os caras falarem os maiores absurdos, quanto mais bêbados ficavam, mais baixaria falavam, e eu ficava lá me divertindo e pronto, acabou. Agora, um bebê no colo de um senhor tomando uma cerveja virou um escândalo mundial e todo mundo queria prender o cara. Enfim, problematizações. O Danilo Gentili, ele fala uma coisa bastante interessante, eu acho que isso aí deveria ser um mote nosso que ele fala. O caso da problematização não diz respeito ao que você diz ou ao que você faz. Diz respeito a quem você é ou quem é que está fazendo isso. Quer dizer, eu acho que o caso mais claro aqui foi o da Fátima Bernardes nesse último carnaval. Ela vai fantasiada de índia, ela é da problematização, ela é da agenda. Problematizando com Fátima. É aquele programa, né? A gente conseguiu resumir tudo a uma frase aqui agora, né? Problematizando com Fátima, como disse aqui o Felipe. E ela vai fantasiada de índia, todo mundo fala, nossa, legal. Se eu não me engano foi o UOL, talvez esteja sendo desonesto aqui com o UOL, mas algum desses grandes portais. E o mesmo portal reclamou, acho que da Paula de Oliveira, falando, não sabe de nada. Ela saiu de Índia, o Catraca Livre já disse que tá proibido agora. Tem lá um Index Fantasiorum Prohibitorum, né? Vocês vão ver lá a minha análise com a Madalene. Não pode, então quer dizer, dependendo de quem você é, você pode. Dependendo de quem você é. Nossa, é um absurdo, não sei o quê. Bom, pode Só pra falar desse negócio do índio, o mais engraçado, vocês devem ter visto, que teve uma índia mesmo, isso foi sensacional. Que falou, não, gente, eu acho até uma homenagem, eu adoro quando as pessoas se vestem de índio, a minha cultura está sendo espalhada por aí, por mais que seja uma coisa simples e as pessoas não entendam a fundo, mas pelo menos tá aí, tá viva de alguma forma, né? Cara, imagina você, por exemplo, ser um médico, ou ser, sei lá, qualquer uma dessas profissões que usa, tem um uniforme assim, meio declarado. Aí vai lá um folião. Tudo bem que é um folião, mas assim, vai lá um folião. E ele vai lá se veste de médico. Pô, ele não tá te prestando uma homenagem. Por acaso ele tá te denegrindo de alguma forma? Exatamente. Você precisa ser quanto imbecil pra achar que aquilo ali tá sendo... E ainda que tivesse, né? Ainda que fosse um médico maluco, tipo o Dr. Jekyll ou Hyde, do Médico e o Monstro. Não dá pra você explicar, falar essas coisas, tipo Robert Louis Stevenson aqui pra jovens, sem explicar do que você tá falando. O carnaval, de certa forma não, ele é a expressão de você, como é que é o nome disso? De você transgredir, né? A transgressão. E é engraçado que, por um lado, os caras acham bonito o neguinho... Puta, neguinho, fudeu. Aí, meu Deus, pronto, acabou o Guten Morgen. O ser humano... O ser humano afrodescendentinho. Ou de qualquer cor. Neguinho, no caso, na minha época, era qualquer pessoa. Aliás, nas comunicações internas do censo, a gente sempre faz isso, né? Neguinho tá faltando e nunca com Paulo Cruz ainda por cima. Né? Mas o cara trepando no meio da rua, ou a criança mexendo na giromba, como você gosta de dizer, é tudo legal, é tudo pela liberdade, pela expressão e tal. Mas aí você se vestir de índio, que é a coisa mais... banal. Tolinha, mas ninguém que se veste de índio pra falar, nossa, os índios têm que se fuder. De repente, isso vira um problema quando outras coisas que realmente são um problema, né, não são. Quer dizer, eu achei até engraçado que o Catraca Livre não reclamou da profissão de policial, né? Porque... eu achei isso bem freira bizarro. Pode, não tava lá. Freira você pode porque você não pode Iemanjá porque se ofende. Agora freira, você pode ser freira com cinta-liga no meio da rua. Sim. Jesus gay na parada gay também, aí tranquilo. Tem o concurso, né? E não ofende. Tem uma teoria pra isso.
Eu detesto começar pela teoria porque é a parte chata, mas eu juro que vai durar só mais ou menos uns 40 minutos. Mas tem uma teoria pra isso, porque assim, você imagina, pra você problematizar, você precisa ser uma pessoa meio ofendidinha, hipersensível, snowflake, né? O famoso snowflake dos Estados Unidos. A gente precisa importar esse conceito pra cá. Começar, talvez falar snowflake mesmo, talvez nem de uma tradução, mas é o que os americanos estão chamando de snowflakes, ou seja, gente que olha pro lado e se ofende. Aí olha pro outro lado e fala, nossa, ainda tô mais ofendido ainda. Aí olha pra frente e fala assim, nossa, eu me ofendo porque eu tenho olhos. Aí você fecha os olhos e fala, nossa, agora eu tô me ofendendo porque eu lembro dos cegos. Esse tipo de gente tem toda uma dialética. A gente já falou aqui de marxismo 200 vezes, a gente já mostrou que o discurso da esquerda por séculos não funcionou na economia. Tava criticando o capitalismo quando o capitalismo tava enriquecendo os pobres. Aí começa com aquele negócio da escola de Frankfurt, sei lá, mas o que falando? Tá vendo? Tá alienando, né? Porque eles não têm mais a consciência revolucionária, não sei mais o que, eles estão preocupados em ganhar dinheiro ao invés de fazer revolução. E agora o que você precisa fazer? Você precisa virar a mimimicracia. Um dos nossos primeiros episódios foi sobre isso, lembra? Lembro. Nossa, ninguém ouviu aquele episódio, né? Foi antes até do George Soros, quando a gente ficou famoso. É verdade. Pois é. Foi da mimimicracia, então agora você tem que fazer mimimi. Quer dizer, você é rico, você provavelmente é ator da Globo, você é classe A, talvez, você é top, que já é uma problematização por si. Você já tem tudo. Você tem abrigo, você tem comida, você viaja pra Paris todo ano. Só que você precisa falar, caramba, com o que eu vou me ofender aqui que não tem nada aqui me ofendendo? Qual que é o problema da minha vida? Às vezes, lembra do Kit Left Revolution, que eles faziam isso? Então, exatamente, você não tem nada pra fazer, você começa a falar, meu Deus, eu preciso problematizar, eu preciso me sentir uma minoria ofendida, eu preciso mostrar que o capitalismo ele também é ruim pra mim. Tinha uma comunidade no Orkut que eu acho que ela explicava no seu título já tudo que essas pessoas são. A comunidade chamava Meu Sonho é Liderar uma Turba Enfurecida. É o que as pessoas mais querem, né? Liderar uma turba enfurecida. É uma experiência estética muito legal, né? Quando você vê em filme, assim, né? Tipo, o cara que é... Queima-no! Aquela coisa tipo, nossa, vamos inflamar as pessoas e tal. Aí fica todo mundo repetindo aquele discurso roboticamente e se ofendendo. Então é isso que tá acontecendo, quer dizer, você não tem mais discurso econômico, discurso colonialista também não pegou muito bem, você agora tenta fazer um neocolonialismo ali de xarope e você começa a se ofender com tudo. O que é curioso é que você falou que são as pessoas de classe AAA, elas realmente... Muitas delas, elas são as responsáveis por começar esses... Mas hoje em dia, a gente tem um problema um pouco maior, que são os intelectuais, as universidades, que nem sempre são os ricos, mas é uma classe média já mais ou menos resolvida, que há 70 anos, há 100 anos, estava na nossa idade, já tinha voltado de uma guerra, pelo menos. E agora o máximo que o maior perigo da vida dele foi ter tomado um pouco mais de drogas numa rave. Então, assim... eu acho que o problema maior dele foi que ele escreveu alguma coisa na internet, alguém foi lá e não gostou. Exatamente. Putz, então, o cara começa a se sentir ofendido, ele esquece que aquelas pessoas morreram pra gente poder se ofender com ai, ele mexeu comigo, ai, todo dói. Eu lembro que eu aprendi sobre um versículo da Bíblia que eu achava bem complicado, porque ele parece contradizer outros versículos, que é aquele de Jesus, né? Falou assim, se alguém te der uma bofetada na sua cara, vire a outra. Só que aí você tem ao mesmo tempo Jesus falando, não, eu vim trazer espada. Não, olha, eu vim, sabe? Aí você fala, tá meio contraditório isso. Só que aí me explicaram, na verdade, uma coisa que deveria ser bem óbvia pra gente, né? Porque aquele negócio não foi escrito hoje. Naquela época, a bofetada era a menor das ofensas, quer dizer, é o equivalente a alguém falar assim, olha, se alguém discordar de você na internet, você simplesmente fala, tá bom. Não precisa ir lá e falar assim, olha, sua mãe tem pinto. Você pode simplesmente falar, tá bom. Quer dizer, você imagina como é que era o mundo naquela época pra bofetada ser o menor. Quer dizer, você tá lá, você vê filme do Oriente Médio, né? Tipo, os caras que tá lá discutindo no mercado, fala, eu acho que eu quero isso. Não, eu quero tal coisa. Já começa a dar bofetada. Ele tá simplesmente falando assim, enquanto a ofensa não for, sei lá, matar o seu filho. Com uma furadeira no seu olho. Aí você fala, calma, relax, Tipo, toda a filosofia zen, sabe? Toda aquela coisa assim, sabe? Tipo, mindfulness. Tá explicada nesse versículo sozinho, né? E os caras, assim, hoje é o contrário, assim, você fala, nossa, alguém falou alto comigo.
Alguém respondeu pra mim em caps lock, aí você já fica A completamente... gente tá falando agora de bullying, né? A gente foi criado no bullying, né? Eu fui criado não só sofrendo, como fazendo, porque é uma espécie de treino pra vida. Pra vida. E claro que existem os casos excepcionais. A gente não precisa dizer isso porque os seus ouvintes são inteligentes. E todos eles já estão bullying pra cacete também. Mas é engraçado isso, porque ao mesmo tempo você vê esses caras que não pode, eu vejo, tem filhos na escola e tal, às vezes ele vem com um negócio, poxa, hoje eu tomei 3 boladas na educação física, eu falo, cara, é isso a educação física, não é um problema. Educação física não é pra você, eu imagino que... mas foi meio de propósito. E eu imagino que lá no momento alguém deve falar, porque pra mim isso nem passava pela minha cabeça. No momento deve falar, olha, isso foi um problema, deram uma bolada nele de propósito. Não é, tudo bem, a gente faz parte da brincadeira, você apanhar um pouco, claro, nos limites, mas... Mas você tem que saber que a coisa dói, né? Exatamente. E mesmo ao nível de você não poder fazer uma piada e o cara não... Eu lembro dessa coisa da bebedeira que eu falei no começo, às vezes o meu pai levava os amigos pra casa e eu ouvia, eu meio que ia dormir mais cedo, ia dormir não, porque eu ficava no meu quarto ouvindo eles falarem alto pra caralho, cantarem música. E geralmente eram os mais legais, né? E às vezes rolavam uns paus, assim, que eu falava, meu, fudeu, o cara vai sair na mão, vai ter... E, de repente, no final da festa, tava todo mundo, tá bom, até amanhã, não sei o que, normal. Não e amanhã nada. Era a mesma coisa. Era a mesma coisa. Então, parece até que a gente fala de música aqui, eu tava falando... eu tava falando isso com uma menina que trabalha aqui na Panela. Ela falou, eu fico nervoso quando vocês começam a discutir, a coisa começa a ficar... Eu falo, cara, mas isso é discussão. Tem até uma graça, é quase um rugby intelectual, né? Tipo, você tem uma violência ali, mas o é uma nome violência... do evento é Homens. Exatamente. Tem uma violência, mas, pô, depois... Por ter sido treinado nisso, eu sei que quando o cara discorda de mim e a gente veementemente, não vai... É aquela coisa, o homem faz isso, o homem ele começa a discutir na cara, né? A mulher toda se abraça e tal, aí depois você separa, puta merda. Você viu aquelazinha? Desgraçada, engordou pra cacete e tal, né? Sobre bullying que você tava falando, só pra gente começar logo, o Marcel, ele já escreveu até um texto pro Senso Comum, meu amigo Marcel Dias, né, do finado Byte que eu gosto, ele te falou que ele iria iniciar uma campanha. Bullying. Eu sofri, eu pratiquei, eu sobrevivi. É exatamente o que eu sinto, porque assim, eu era adiantado na escola, então eu era o menor. Ou tava entre os menores, geralmente era o terceiro menor. Cara, você é o saco de pancadas. Só que na hora que você vira o cara inteligente também, você cresce, é pior, né? Eu não sou uma pessoa pequena, quer dizer, na hora que você cresce, você também fica maior, assim, do que os outros, aí de repente todo mundo fala assim, caramba, já bati pra caramba nesse cara uns 3 anos atrás, agora ferrou que o cara tá maior que eu. Aí então vira seu amigo, meu cara, não sei o que, né? Você quer meu lugar aqui na fila, porque... E eu não sei se acontece com você, tinha um certo código da guerra, assim, né? Então, Batman, por exemplo, não pode sangrar. Exatamente, coisas assim. O cara mais, vamos dizer assim, mais intelectualmente debilitado da classe, aquele burrão, todo mundo meio que sacaneava, mas não era uma sacanagem over que nem a gente fazia entre a gente mesmo. Claro, depende também da turma que você tá. A minha turma sempre tinha o cara, o mais fodão mesmo, ia lá e defendia o cara. Não, menos. Sempre era assim, era o cara grande, né? Então... Quero falar assim, é o Gregório do Vivier, gente. Pelo amor de Deus, não precisa zoar. Assim, zoa, mas com limites, entendeu? Pelo amor, porque né? o cara, aí sim, virou um bullying meio... Então, de certa forma, a coisa se autorregulava. Porque eu acho que as exceções realmente são exceções. Então. Não tinha suicídio em massa, toda a classe tinha alguém que era mais bulinado, vamos dizer assim, e não existia não existia tiroteio, não existia nada dessas coisas, né? É incrível pensar nisso. Bom, vamos ver como é que estão aqui as problematizações. É tanta problematização que a gente vai ter que resumir e falar bem rápido, viu? É uma coisa incrível. Essa aqui é a sugestão de Carlos Alberto. A feminista que queria cortar o cabelo na barbearia especializada no público masculino. Cara, tá... Eu lembro disso. Eu só quero fazer um comentário. Tá na porra do G1. Vocês não têm notícia pra dar, caceta.
G1 noticiando um negócio desse. Vai ver que ela era descendente de portugueses e ela tinha bigode e queria fazer a barba. Isso acontece. Eu não sei o que comentar disso, porque assim, primeiro lugar, se você é mulher barbada, acho que você pode ir pro circo. Segundo lugar, por que você tem lá, tipo, 200, se você tiver em São Paulo, que é onde geralmente vai ter uma barbearia especializada no público masculino, ou em São Paulo, em cidade extremamente pequena, né, não é no meio do caminho. Por que você precisa naquela porcaria daquela barbearia? Tem lá 200 opções de salão, ou sei lá, 200 mil talvez, aí você vai lá e fala assim, nossa, mas eu quero ir pra aquela lá tá escrito não pode. É meio isso, né? Ai, não pode, então eu quero. Então, por que as pessoas pagam pra tomar bullying? Exatamente. É toda aquela dialética da inveja, né? O Olavo tem um texto maravilhoso a respeito da dialética da inveja, ou seja, se você é de classe AA, se você tem abrigo, tem família, tem amigos, tem tudo, você precisa achar algum problema. Só que você não tem um problema na vida. Você é aquela pessoa que tem tudo. Você tem tudo. Você fala, você não pode reclamar nem da educação, por exemplo, porque você estuda no melhor colégio e tudo mais. Então você vai lá e fala assim, qual que é o problema da minha vida? Eu vou inventar um. As pessoas saem na rua, ou se você for muito bonita, todo mundo te olha de uma maneira respeitosa no seu bairro rico, que é onde geralmente isso vai acontecer, ao invés de te olhar, sabe, tipo, dando aquelas cantadas de pedreiro. Todo mundo te olha, assim, de uma maneira razoavelmente respeitosa, você consegue os caras na balada, não sei mais o quê. Ou então, ninguém presta atenção em você, que é a pior coisa, né? Que a pessoa fala assim, nossa, eu realmente tô com um problema, ninguém nem olha pra mim. Então, como que eu vou fazer as atenções se virarem pra mim? Já sei, eu vou entrar numa barbearia e falar assim, olha, eu não tenho barba. É inacreditável. O que ela queria, assim, raspar a xereca? Não sei. O que eu fico pensando é que a pessoa, assim, eu tô sendo muito generoso com ela, mas eu imagino que ela fala assim, não, vou causar, porque não é possível que alguém faça isso achando que ela realmente tem aquele direito intrínseco, né? Que ela nasceu com esse direito natural vindo de Deus diretamente pra ela, que ela pode fazer a barba, ou mesmo cortar o cabelo numa barbearia só para homens. É o que Jordan Peterson tá falando, né? A gente tá numa sociedade que todo mundo acha que tem direito. Você fala assim, mas você tem direito a quê? Você tem o direito, às vezes, de, tipo, andar na rua, criar sua empresa. Agora, você não tem o direito de ser atendido por uma barbearia masculina. Até porque existe aqui perto mesmo, na Vila Madalena, não bem na vila, mas por aqui na região, uma academia só para mulheres. Então que eu acho ótimo, não tem problema, porque se a mulher não gosta de uma academia que tem os bombadinhos olhando para ela, ok, cada um na sua. Vestiário liberado, todo mundo... Live and let live, ok. Agora eu quero ir lá e falar assim, olha, eu quero aqui mostrar o mastruço. Eu sou homem, mas eu me sinto mulher. Pô, pra mim seria ótimo, ia estar no meio das meninas fazendo minha musculação e ninguém pode falar nada porque eu me sinto hoje. É a ideia de que o seu sentimento vale mais. É o que acontece, é onde vai virar a dialética da inveja. Você já reparou que todo mundo que tem tudo e começa a inventar problema, todo mundo vota no mesmo partido? Você entendeu onde que isso acaba? Todo mundo tem a mesma ideologia. Todos esses caras aqui eu já sei que eles votam num candidato. Se eles estiverem no Rio de Janeiro, eu já sei quem que eles votaram para deputado federal. Uhum. Todos. Então, quer dizer, você vê que isso aqui é loucura, mas tem método, né? Como disse Polônio pra Hamlet. Vamos pra próxima? Sim. Esse aqui foi ótimo, eu escrevi um texto, eu tava de férias, eu lembro que eu escrevi esse texto no celular. A menina com câncer que usava turbante e foi hostilizada. Nossa. Isso aí foi tenso. Isso chega a ser cruel, né? Porque ultrapassou o nível da crueldade, isso, né? Já não é problematização, é filha da putice. Desculpa palavreado. Tá foda hoje. Mas, cara, quer dizer, você tá com câncer, aí você vai lá, você cobre a cabeça, assim, só pra ser uma coisa assim mais esteticamente uma... Sim, você não quer mostrar que tá careca. Exato. A menina não se sente bem assim, ok? Aí já tem um pequeno problema, o turbante ele não é coisa de negro. O turbante foi inventado por persa. Você sabe, tem outro problema aí, né? Porque se o turbante foi inventado por persa, você sabe o que os persas são. É uma coisa que pouca gente sabe. Eu falei sobre isso quando teve atentado terrorista lá na Alemanha, aquele lá do cara que tava no telhado, lá no shopping. A imprensa mundial, sobretudo a Globo News, saíram noticiando, não, na verdade a gente descobriu que o cara ele era de extrema direita, só pra não dizer que era muçulmano. Esqueceram de falar a religião do cara. E falaram que ele era alemão, de extrema direita. Você fala, nossa, deve ser um nazista, né, e tal. Mas ele era, na verdade, descendente de iranianos. Nascido na Alemanha, mas descendente de iranianos. Só que tem um pequeno problema aí. Pérsia, Irã, tudo a mesma coisa. Uhum. Irã
ele também é chamado de Ária. Então, inclusive, o banco estatal do Irã, ele é o Banco Ariano. Quer dizer, a Pérsia, língua indo-europeia, a Pérsia, que não fala árabe, né? O Irã não fala árabe, é a terra dos árias, ou seja, lá tem muita gente branquíssima de olho verde que eles se consideram arianos. E é a mesma coisa do Hitler, eles consideram a mesma raça. O Hitler mesmo falava, ele tinha ligações com o Irã, é óbvio. Eles falavam assim, nós somos a raça original dos arianos, nós somos descendentes daqueles caras ali. Então, o turbante ele foi inventado pelos brancos dos brancos, pela branquice, foi inventado praticamente pelo homo. Então, quer dizer, eles não perceberam que os negros fizeram uma apropriação cultural dos brancos. Exatamente. Aí você vai lá e enche o saco de uma menina com câncer. Aí é tanta coisa errada que é até difícil você... Começa que a apropriação cultural, a gente pode fazer um programa inteiro sobre isso, que é a coisa mais estúpida Você conhece alguém que acredita nisso, em apropriação cultural? Só quem... As pessoas, ou eu acho muito... todas elas, acho que moram na internet, cara. Porque eu nunca vi exatamente. Nunca vi alguém na rua que se preocupa com isso. Porque isso não passa de 5 segundos de raciocínio. Porque tudo que você faz na vida, ainda mais depois dos anos 50, nem digo depois da internet, depois dos anos 50, quando o comércio realmente ficou global, acabou isso, acabou. Aliás, nunca teve, porque as culturas sempre se dialogaram, né? Sempre se trocaram. Inclusive o Brasil, uma das piores coisas para a cultura brasileira, segundo o nosso amigo Lobão, foi o modernismo, né? A arte, a Semana de Arte Moderna. E lá... Lobão, queremos você aqui, você tá muito certo nisso. O modernismo é a maior desgraça já inventada na humanidade. A Semana de Arte Moderna dizia justamente que nós somos antropofagir pra gente pegar tudo que tem no mundo, fazer do nosso jeito, que é o que é a apropriação cultural. Ou seja, um dos nossos orgulhos nacionais é a apropriação cultural. Então, nossos orgulhos nacionais é pegar o que tem dos internacionais. Isso é uma coisa assim sensacional. E esses caras jurando que estavam defendendo o Brasil, né? Outra coisa, mesmo antes, alguns disseram, não sabia que você estava com câncer, por isso que como se isso fosse um alívio. Mas tudo bem. O problema é que depois de saberem, ainda assim, muita gente continuou batendo na coitada, que falando, não, mas mesmo assim, não interessa, usa outra coisa. É uma coisa cruel mesmo. Não, isso aí foi de uma crueldade, assim, atroz. E outra coisa que aí eu vou lembrar de um cara que eu não gosto muito, eu sempre cito ele negativamente, vai ser a primeira vez que eu vou citá-lo positivamente, que é o Steven Pinker. Aliás, esse negócio de citar às vezes positivamente, às vezes negativamente, parece que é proibido hoje, né? Como se uma pessoa só falasse coisa boa. Só falasse bobagem, né? Tipo, nossa, onde já se viu isso e tal? Eu já vi gente reclamando, gente famosinha na internet reclamando de mim, porque às vezes eu cito... Porque às vezes eu leio, né, alguém de quem eu discordo. Onde já se viu, né? Nossa, aquele cara, ele leu a esquerda. Onde já se viu? Bom, enfim. Steven Pinker, que não é exatamente um cara, vamos lá, 100% de esquerda, ele falou uma coisa bastante curiosa, que falou assim, olha, quando você começa com esse discurso extremamente fechado, por exemplo, assim, você não pode falar que a maioria dos terroristas são muçulmanos, porque isso aí vai ofender os muçulmanos. Você não pode mais falar que, sabe, essa coisa que eles sempre estão problematizando por aí. No final das contas, o resultado prático disso é que as únicas pessoas que vão falar a verdade são a caps locosfera. Vai ser a alt-right. Vai ser aqueles caras mais doidão que eles têm coragem de falar tudo, inclusive de falar o que não deve. Eles é que vão acabar falando mais verdade do que você. Tudo bem que eles vão falar de uma maneira tosca, só que, você já imaginou você deixar os grupos neonazistas de verdade americanos sendo os únicos que falam a verdade? Olha o tamanho do perigo que você tá fazendo isso, porque você vai lá reclamar de apropriação cultural. Em primeiro lugar, todas as culturas, como a gente diz, os sumérios já faziam apropriação cultural, eles são a primeira cultura que a gente tem resquícios claros hoje. A apropriação cultural... Olha pra realidade, não olha pro seu discurso. Não inventa um discurso assim que ele é uma casa de espelhos que você só se vê você mesmo, em que você vai no final das contas fazer cada um ficar numa casinha, por exemplo. Você olha pro negro e fala assim, olha, você é negro. Então você não pode mexer em coisa de branco. Eu vou falar assim, bom, então você não pode dar descarga. Foi o que eu escrevi no Senso Comum, né? Eu acho que foi um dos textos que eu mais gostei que eu escrevi no Senso Comum, que é se os brancos impedissem os negros de fazerem apropriação cultural, eles não poderiam nem ir ao banheiro. Quer dizer, você não pode usar iPhone, você não pode usar internet. Isso você tá falando de coisas... O banheiro eu acho que é um bom exemplo, porque é uma coisa bem básica, assim, Sim. né? Tudo que a gente usa
de básico, garfo, faca, veio de algum lugar que não foi a sua linhagem, né? Pois é, meu. Provavelmente. Então, assim, quando você tá num mundo como esse, não tenta se fechar na sua cultura por um outro detalhe, né? Esse caso do turbante é bem claro, como eu tava falando, que o turbante nem é uma coisa de negro, porque, olha só a coisa complicada. Se você se fechar na sua cultura, de fato, você vai falar assim, se você é negro, você não pode mexer em coisa de branco, você tá inventando uma cultura, porque os negros entre si também não se entendiam. Eu vejo que esses negros, eles estudaram a história da África, meu filho. Você acha que Tutsi e Hutu se entendiam? Você acha que a África vivia em paz, assim, que eram bons selvagens e chegarem os brancos lá? Meu filho, aquilo ali era guerra, todo mundo se odiava, sabe? Tem não sei quantas mil culturas ali, que eram todas tribais, uma tribo odeia a outra. Você vai formando alianças e, enfim... Eu tenho pra mim, sem estudar, aí você pode até falar melhor do que eu a respeito disso, que você descobre qual é a cultura de um povo, de um lugar, a posteriori. Quando você tá lá no meio... Você não sabe que você não cultura sabe, você tá... porque é só você ir para qualquer condomínio com 100 pessoas, você já vê que as pessoas são completamente diferentes. E que aí, depois de um tempo, numa civilização ou numa turma, você consegue achar e falar, isso aqui eles têm em comum. Você não consegue fazer isso agora, falar hoje qual é a... Você pode até perceber coisas assim, mas é tão absurda essa ideia de... É só na hora que tá todo mundo morto, aí você só vê esqueleto e você fala, nossa, tá vendo? Sobrou eles eram isso aqui. parecidos, eles eram bem parecidos, né? Agora, enquanto tava vivo, meu Deus do céu, cara. E pra piorar, é aquele negócio que eu tô falando, ó. Eles fazem o discurso de que o branco não pode se apropriar de coisa de negro, já é uma coisa racistíssima, frisando. Mas aí, se você não deixa o negro... Quer dizer, se você deixa o negro se apropriar do branco, você tá reparando que, no final das contas, você tá admitindo que uma cultura do negro, ela é inferior? Quer dizer, tipo, o negro, ele tem que se apropriar porque, nossa, coitadinho, né? Como é que ele vai viver sem iPhone? Só que o branco, se ele faz uma coisa que é completamente inofensiva e às vezes até lúdica, do tipo, vou fazer um dreadlock, um rastafari, usar um turbante que não é negro, etc. Aí você fala, não, aí você não pode cantar rap onde já se viu uma coisa dessas, né? Você vai falar assim, tá, mas isso aí é simplesmente lúdico, é uma homenagem qualquer, inofensiva, é entretenimento isso. Não é sério, entendeu? Então, quer dizer, você tá admitindo que a sua cultura é inferior. Olha só, os caras não percebem uma coisa dessa, né? Essa foi... Até porque quando é sério, ninguém reclama, né? Porque tá lá nos altos níveis de... Neurocirurgia, né? Você vai perguntar quem foi quem inventou. Cara, exatamente. Se eu não me engano, foi na África do Sul, agora eu não sei se foi por negros ou por brancos. A primeira foi do Carlos Alberto, a segunda de The Faceless Man. Vamos lá, aqui... Não, esse aqui é ótimo, cara. Olha só, Vini Moraes mandou um link pra mim. Assim, eu só vi o comecinho do endereço do link, sabe quando o link só aparece assim, o comecinho do endereço, fala assim, não, esse aqui vai ser ótimo sem eu ter visto o título pra ver do que é. O link é de socialistamorena.com.br. Ela problematizou a Turma da Mônica. Olha só, isso aqui é sensacional. Ela coloca o título, a seção, né? Tipo, em que seção do site vai. Ela deixou em alemão, ó, Politik. Ela problematizando a Turma da Mônica. Os cascões e cebolinhas cresceram e viraram uns machistinhas gordofóbicos. Com o apoio das Carminhas Frufrus. Meu Deus! Cara, a Sinara Menezes, velho, acho que ela é um fake do Loen. Eu acho que ela é um fake de alguém de direita, que algum dia ela vai sair e falar, gente, eu tô tirando sarro da comunada há séculos e, tipo, ninguém percebe, velho. Mas... É inacreditável. Não tem nada mais inofensivo do que a Turma da Mônica. Cara, e eu posso falar de cadeira. A gente tá fazendo... Vou fazer um jabá aqui. A gente tá fazendo uma animação... Gordofóbicos. Eu e o Daniel e o Marcelo Ciro, que é o nosso grande parceiro agora de animação. A gente tá fazendo a trilha do Biduzidos, que é um Biduzidos. Biduzidos. Que é uma animação do Bidu, enfim... Coisa da Turma da Mônica, aquela coisa fofinha, inofensiva num nível... Pra criança, caceta! A gente vê, inclusive, as discussões internas, a preocupação do próprio Maurício mesmo, porque ele vê essas coisas muito mais que a Mônica. Eu quero ler só o primeiro parágrafo, porque assim, ler Sinara Menezes demais também, né? Tipo, eu acabei de comer e tal. Mas olha só. Sempre fui fã de Maurício de Souza e de seus personagens, mas ando relendo seus gibis com outros olhos do século XXI. Já viu o problema aqui, né? Tipo, ela acha que o critério de verdade é se a coisa foi dita agora.
Não, agora virou mais verdade do que agora, porque... Não, agora ainda é mais verdade, quer dizer... o critério de verdade para esquerdista é isso, tipo, se alguém problematizou por último... Bom, enfim, Boa. continuando. A maioria das trapalhadas da Turma da Mônica continua hilária. É impossível, porém, deixar de notar o quanto de gordofobia e machismo há impregnado nas historinhas, sobretudo as dos planos infalíveis. Acho até que o plano infalível é a perfeita metáfora para o que estamos vivendo no Brasil atualmente. Misóginos tramando para tirar do poder a baixinha, gorduça e dentuça. Meu Deus. Não à toa, é dessa forma que muitos nas suas redes sociais se referem a presidente, entre outros elogios. Cara, Você falou isso uma vez. O cara bota política em tudo. É uma Mano! pessoa infeliz de um nível. Cara, você imagina uma pessoa dessa, se ela sai na rua por 4 quarteirões e ela não vê nada de problema. Exatamente. Se ela sai por 6, ela se mata, gente. Fala, meu Deus do céu, não achei nada pra problematizar agora. E você vai lembrar disso, a gente não se conhecia, mas há 5, acho que é por aí, 5 anos, 10 anos, menos, 5 anos, a gente já brincava com isso, pra você ver como estão problematizando cada vez mais rápido. A gente falava, não, daqui a pouco vão falar que é gordofobia. A gente falava isso de sacanagem. A gente falava, não, porque, poxa, cara, virou e não sei se eles pegam a ideia da gente, que a gente sempre sacaneia um pouquinho, e eles falam, boa ideia, vamos fazer gordofobia. Ou se vem da cabecinha inútil deles. Sabe o que eu acho? Eu acho que a gente tinha que ir pra Natal e enfiar porrada no Joselito Miller. A vida imita o Joselito Miller. Eu acho que os caras leem o blog do cara como se fosse, assim, o manual do que fazer. Cara, mas nossa, sei lá, depois de ler um troço desse, você fala, cara, minha esperança na humanidade, eu acabei de jogar ela inteira no ralo, caguei em cima e problematizei. Porque você lembra que até os esquerdistas achavam isso absurdo há pouquíssimo tempo. Não é? Quando a gente falava isso, fala, não, até parece gordofobia. Tá aí, e vai piorar. Vai, não, você ainda não viu a lista inteira, meu amigo. Você ainda não viu a lista inteira. Porque, assim, é um negócio que... Isso aqui realmente você não tem com o que mais se preocupar na vida. Quer dizer, a sua preocupação é falar assim, nossa, será que chama a presidente gorda de gorda? Será que chama a presidente baixinha de baixinha? Será que chama a presidente de gorducha de dentuça de dentuça? Agora tem um detalhe, você sabe qual era um dos codinomes da Dilma na época da ditadura? Eu não li o texto inteiro da Sinara porque eu não consigo, sério, eu leio muita bosta na vida. Meus livros, assim, sabe, eu leio só gente de quem eu discordo, eu só leio retardado. Agora, Sinara, acho que, assim, primeiro parágrafo parou, beleza, parou ali. Então não sei se ela fala disso. Mas um dos codinomes da Dilma na época da ditadura era Mônica. Porque a Mônica, o personagem, tinha acabado de ser lançada pelo Maurício de Souza, e o pessoal lá da ditadura, ou seja, os guerrilheiros, que não era problematizador, era gente que usava arma, sabe, gostava de arma, gostava de tirar... Tinha testosterona. Você vê a Dilma, né, que é um exemplo de tem testosterona. Tem bastante testosterona pura ali. Tinham metas, eles deixavam as metas em aberto, às vezes dobravam a meta na hora que atingiam a meta de assassinato, sobretudo. Mas, cara, ela se chamava Mônica porque todo mundo falava assim, ela é a mandona. Ela é a mandona e tal, então ela era chamada de Mônica. Agora você pode reparar, né? Tipo, ela fala da gordofobia, mas não fala da Mônica batendo no Cebolinha, que eu não sei se fala, né? Mas você repara, toda a problematização ela é incompleta. Exatamente, a história se fecha, né? O cara, ele tem uma punição, vamos falar sério então da Mônica. Vamos pegar a narratologia. Existe uma punição pro cara quando ele faz uma coisa errada. Ou seja, tá tudo ali, tá certinho. O Cebolinha é o vilão da história. Exatamente. Não, sério, é uns negócios assim que... Quando me mandaram, eu falei, não é possível uma coisa dela. Vini Moraes, muito obrigado. Aqui tem uma de Zinalda Ig. Lembrando do programa Fátima Bernardes, lembra aquela atriz, não vou citar o nome dela, falando que o filhinho dela sofria discriminação, porque falava que as pessoas atravessavam a rua quando viam a cor do filho dela. Dá pra levar isso a sério? Você acreditou? Não. Então. Eu acho que... Não, porque pela experiência de vida, não minha, de qualquer pessoa. Quando a gente lê, isso também é uma coisa que o Olavo fala,
para de ler filosofia e lê os clássicos, né? Porque você passa a sentir as coisas sem precisar passar pela experiência. Você não precisa matar uma pessoa para você passar pela experiência. Se coloca no lugar de qualquer pessoa média. Não estou falando de uma pessoa virtuosa, uma pessoa má, inclusive. Imagina essa pessoa atravessando a rua porque vê uma criança negra. Não existe. Isso não existe. Não existe. Agora, o que acontece, e isso eu sei que acontece também, porque aí falam, mas aí quando vem um cara de madrugada com capuz de mano, com aquela cara de mal, e aí você tá no meio da rua, você fala, putz, será que eu atravesso? Às vezes você até fala, pô, não vou atravessar. Lembra daquele filme Crash, eu acho? Que eles falam, não vou atravessar, porque vou atravessar só porque ele é negro. E os negros comentando a mesma coisa, tá vendo aqueles caras? Eles vão atravessar a rua só porque a gente é negro, não sei o quê. Quando eles se cruzam, o cara salta. O próprio negão que tava falando isso. Então, é meio isso. Existe uma experiência real na vida do cara que ele sabe, não por ser negro. Se fosse um branquelo de olho azul com um gorro até o meio da cabeça, também ele atravessaria. Do Corinthians, ele atravessaria do mesmo jeito, não é? Como eu já atravessei. E, aliás, eu acho que, pelo que eu me lembre, acho que eu sofri 4 tentativas de assalto e 2 assaltos de verdade. Nenhuma delas foi por negro. E um dos caras que tentou me assaltar, ele tinha olho verde. Eu lembro muito bem, fiquei puto da vida. Loirinho de olho verde. Não tem... Claro que existe os racistas babaca, mas não é uma coisa da vida, assim, o cara vê, é negro, eu vou atravessar. Se for um cara bem vestido, na estica... Pode ser a cor que for, é uma questão social, isso eu sempre falei. Mas independente disso, mais do que isso, com certeza absoluta, isso tudo que eu falei depois a gente pode até discutir, não, o cara é negro mesmo que tiver de terno e gravata, podemos discutir. Agora, com certeza absoluta, ninguém atravessa a rua para uma criança negra. Eu tenho certeza disso. Não. Só uma pessoa que tem problema mental que deve ter, sei lá, no Brasil. Talvez ela tenha cruzado com esse cara. Nossa, porque... Que atravessou por outro motivo também. E ela achou que foi por causa do filho dele. Não, porque é uma coisa, assim, indescritível, porque assim, você tem toda essa experiência, ou seja, você tem alguns estereótipos de pessoas de quem você atravessaria a rua, de quem você fica com medo. Eu dou simplesmente um exemplo. Se você estiver na rua andando, mesmo com um grupo de amigos, vem um grupo do outro lado, de um mano de cara branco, gigante de forte. Careca. Com suspensório, coturno, calça militar, camisa branca e provavelmente uma cruz de malta, uma daquelas coisas tatuadas no braço. Você atravessa a rua, você não atravessa. Então, quer dizer, isso é uma experiência real. Agora, o que acontece provavelmente com a Thaís Araújo, que ela só frequenta shopping rico no Leblon, não sei mais o quê. Ela fala assim, olha, existe um negro ideal, que não é o negro real, e não é o negro que é ela própria. Porque assim, pra começar, né, o filho dela provavelmente não estaria sozinho, ele estaria com ela. Você vê a Thaís Araújo na rua falando, nossa, a Thaís Araújo vai me assaltar? Não, você não pensa isso. Você provavelmente assalta a Thaís Araújo, é mais provável que isso aí aconteça. Eu, assim, na minha experiência, acho que o mais provável é que eu assalte a Thaís Araújo. Aquele menininho bonitinho que é o filho dela, com uma babazinha, você desce pra falar com ele, ninguém vai atravessar. Não, e com uma sopa que ele deve usar, cara, que eu vou falar, cara, acho que eu preciso trabalhar 1 ano pra comprar, tipo, o short que ele usa. Pois é. Então, assim, ela fala assim, não, eu preciso me sentir como os negros, só que assim, de novo o mesmo caso do que eu falei, né, dos tutis e os hutus lá e tal. Você inventa o negro, você inventa uma cultura que você fala, cara, isso aí não é a realidade, porque assim, existe negro e negro e negro e negro e negro. São negros. Não existe assim, o negro, tipo, todo negro é igualzinho. No todo negro não é, sei lá, não é... A Thaís Araújo. Não é a Thaís Araújo, como também não é o Mano Brown, como também não é a Oprah, como também não é, sei lá, pensei em algum negro aí que seja... Obama, mas Paulo Cruz. Paulo Cruz, mas não, eu tô pensando assim, algum negro que seja criminoso. Você sabe, você consegue perceber às vezes a diferença. Como se eu ficar andando igual um maloqueiro, as pessoas vão me tratar igual um maloqueiro, velho. Tipo, se eu falar tudo aí, mano, sabe, falar cuspindo e tal, querer ser da quebrada, que aliás, a coisa mais normal do mundo hoje é o jovem branco, inclusive o rico do Leblon, querer dar uma de maloqueiro. Você vê isso até na internet, você não precisa nem sentir o cheiro do cara. Você vê na internet o jeito dos caras falar. Como eles descrevem as cenas. Teve uma vez que um cara descreveu lá, era uma fanfic que até a própria menina que foi assaltada, ele tava descrevendo um assalto, inventou uma história, até a própria menina foi lá falar, ó, o que você tá falando é mentira, viu? Só que
eu não entendi o que o cara escrevia, porque ele falava clô quebrado, não sei o que, mas eu não entendia nada, sabe? Então, quer dizer, tem um estereótipo de comportamento. E o comportamento da filha da Thaís Araújo, eu sei que não é esse. Eu sei, meu filho. Você anda com o Lázaro Ramos, você não atravessa a rua pro Lázaro Ramos. Se você estiver andando na rua, apareceu o Denzel Washington, a Halle Berry, sabe? Você não atravessa a porra da rua. E mesmo não famosos. O cara, é como ele se apresenta. As pessoas esqueceram que a gente se comunica através da nossa imagem. Do nosso olhar. De tudo, exatamente. Pois é. O que não quer dizer que pode ter alguém numa loja que trate meio mal porque é negão. Claro, isso acontece o tempo todo. A gente não está dizendo, especialmente, inclusive, em altas esferas, né? Ninguém está negando que isso não acontece, mas o que ela falou, com certeza, ficou tão óbvio que ninguém atravessa a rua pro coitado do filhinho dela. Eu lembro de uma vou falar, eu sofri preconceito, olha. Uma vez eu tinha uns 12 anos, eu tava na escola, e a gente sempre dava umas voltas, assim, depois da escola. Eu tinha um amigo que também gostava de metal, e a gente entrou numa loja de discos no Shopping Genópolis, que eu morava na Barra Funda, e ia pro bairro dos Cicos, né, pra me divertir. Aí eu entrei no Shopping Genópolis, entrei numa loja de discos, a gente ficou lá vendo e falando alto, né, igual criança faz e tal, e saí. Aí a gente tava comentando as capas dos CDs do Iron Maiden, eu falei assim, o The X Factor, eu nunca vi onde tá escrito The X Factor na capa, porque é o único que tá meio escondido, né, pequenininho. Aí ele falou assim, não, vamos entrar lá de novo, eu te mostro. A gente entrou de novo, ele foi lá me mostrar, o cara da loja falou assim, já viram o que vocês tinham que ver aí, né? O cara já sabia que a gente não ia comprar nada. Os dois saindo, sabe, do futebol lá, tudo mal vestido. Ele falou assim, tá, já vimos e saímos da loja. Vou falar que eu sofri preconceito? Eu sei muito bem. Se eu tivesse, sabe, vestido de uma maneira decente, não tivesse uma postura falando alto, sabe, aquelas coisas, eu teria sido tratado de maneira diferente. Obviamente que muita gente é tratada mal por causa do racismo. Existe. Mas também no Brasil, tem muita coisa subjetiva. Como é que você vai saber se o cara atravessou a rua por causa daquilo especificamente? Às vezes é que nem a galinha, ele queria chegar do outro lado. Fanfic, isso aí é fanfic. Bom, vamos para uma próxima aqui. Essas dá pra gente falar mais rápido. Diário Gaúcho, isso aqui é do Diário Gaúcho, eu não sei se é do 0 Hora, mas me parece que é. Texto de Michele Teixeira. Ela reclamou, você viu o vídeo do ratinho tomando banho? Sim, sim. Putz, ela problematizou o vídeo do ratinho tomando banho, falando que não era bem assim, porque na verdade ele não é um rato. Na verdade, ao que tudo indica, é um animal, é um roedor bípede típico da América do Sul, mais especificamente do Peru, já é um país que você deveria problematizar sempre, né? O Peru, ele é problematizável. Trata-se de uma pacarana. E alguém foi lá, jogou sabão. Então ele tá, na verdade, como o roedor gosta de se limpar, ele tava lá querendo se livrar, sabe, se lamber, ele tava querendo tirar aquele negócio. Só que ela tá lá bem preocupada e falou assim, olha, na verdade ninguém sofreu com isso. Quer dizer, você problematiza animal hoje. Você não consegue mais se divertir e falar assim, olha, é engraçadinho, é um rato tomando banho. Você tem que problematizar, assim, tudo. Tudo pra você tem uma tipo, nossa, estão te enganando, tem uma ideologia por trás, não sei mais o que. Nesse caso, parece que ela dizia que ele estava tentando tirar o sabão, do olho. Né? Não, mas que ele sofria com isso, né? Ela falou aqui, pelo menos ela falou alguma coisa. Foi o que eu entendi na época. Isso aqui me lembrou, eu vou te falar da problematização mais engraçada, só que não tinham lembrado, mas eu lembrei dessa problematização. Tem um blog que, assim, se você quiser ver, assim, o que é extrema esquerda na anfetamina, acho que o blog chama Consciência, alguma coisa assim, não lembro o nome. Ele era tão esquerdista que ele estava reclamando dos esquerdistas, que não eram esquerdistas o suficiente, falando que a extrema esquerda estava muito pouco de extrema esquerda. E aí teve uma feminista numa passeata que ela levantou o cartaz: quer peito e coxa, compra um frango. Quer dizer, esse era o cartaz da feminista. Aí esse cara do blog, não sei se era um cara ou uma mulher, falou assim, mas peraí, isso é especismo. Porque assim, como assim? Peito e coxa, você vai lá se satisfazer com frango. Nós somos feministas. Não, só que precisa ler, porque senão vocês não vão acreditar. Eu procurei agora no Google, tinham tirado do ar, mas eu achei eu mesmo, né, na minha página, nos primórdios da minha página, eu comentando esse caso. Olha só, aspas. Para feministas onívoros, aí onívoros tá com aquela roupa, né, onívoros. Não foi nada demais. Sick. Pois para combater o machismo, a feminista objetificou o frango, que teria sua individualidade negada. A individualidade do frango foi negada. Já que, segundo a criadora do cartaz,
o frango, né, serve apenas para ser comido. O nome dessa discriminação opressiva seria especismo. É isso, aí outra aspas, né? Deslegitima e fragmenta a luta pela igualdade entre todos os sujeitos do direito. No final das contas, mantém a ordem de desigualdade e opressão. Você quer ser igual a um frango? Você quer... Aí, olha só, não, o camarada vai lá, o camarada com arroba, tá escalado. Esse parágrafo aqui é sensacional. Isso aqui é problematização, assim... No talo. No talo. Quer dizer, na cloaca. Eu descobri o que é uma cloaca. Enfim, bom. Deve-se ter em mente que os animais não humanos também merecem respeito. Concordo. Não são apenas pedaços de carne ou objetos utilitários, tal como mulheres não são peitos e bundas ambulantes nem servas dos homens. E as duas lutas devem ser fundidas num só movimento de luta pela dignidade fêmea. Seja fêmea a mulher, a vaca, a galinha, a porca, a cabra, a ovelha. E não oposicionadas como no cartazinho que está... Sendo que, às vezes, a mulher, a galinha, a vaca são a mesma pessoa. Puta que não espada... Algum outro comentário além desse? Não dá. Não, acabou, meu. Olha, é sério. Nunca mais eu vou comer uma galinha com os mesmos olhos. Eu diria. Não, pior, é que eu fui ver o resto do blog dessa pessoa. Não, é uma coisa assim descritiva. Você tá achando assim que tem uma seção inteira do blog que é especismo. Aí ela vai lá, fala, né, sei lá, não dá nem pra entender, mas olha só, ó. Ele fica reclamando dos outros ateus e outros esquerdistas que não são problematizadores o suficiente. Aí, um dos posts é esse aqui, ó. Esse aqui tá no ar. Ateus discriminados fazem piada preconceituosa contra mulheres e animais no Facebook. Olha como é que era a piada, ó. Dúvida cruel, islamismo ou cristianismo? Aí tem aqueles negócios assim, sabe uma tabelinha pra você fazer tique-tique? Sim. Então, ó, tinha lá, coluna islamismo, coluna cristianismo. Vida eterna no céu? Tique pros dois. Dor eterna no inferno? Tique pros dois. Um só Deus? Tique pros dois. As mulheres são inferiores aos homens? Tique pros dois. É permitido comer bacon? Islamismo proibido. É permitido ter várias esposas? Cristianismo proibido. Mulher ou bacon? Centenas de anos de guerras e o mundo não chegou a uma resposta ainda. Se você come os dois, compartilhe. Essa piada dos ateus. Eu não quero nem ver a problematização desse cara, porque puta merda. Ai, meu Deus do céu. Olha, a piada é boa. Não, é ótima. A gente que é cristão falou ótimo. Assim. Apesar de estar errado, tá bom. Apesar de achar que você pode comer bacon e mulher sendo cristão, sim, acabou o problema, né? Enquanto tentamos combater um tipo de preconceito lançando mão de outros tipos, o ideal de sociedade igualitária, movido pelo respeito às diferenças, não só se mantém como uma utopia distante, como também ganha áreas de hipocrisia, falsidade e egoísmo. Eu acho engraçado como é que todo ateu puxa saco de muçulmanos. Já reparou isso? Pois é. Todo ateu vai lá, fala de islamofobia. E nesse caso, falar que a mulher é inferior no cristianismo é ridículo. Né? Você não sabe o que tá falando. Mas tudo bem, vamos supor que fosse, a piada é boa. A gente viu na aula de Crisma recentemente, o que tem lá Paulo falando, né? A mulher deve ser submissa ao homem. Você vai falar, nossa, meu Deus. O que significa isso? Que você deve enfiar a porrada na mulher todo dia. Acho que é pra sentar o cacete. Não, submisso, vai lá, pega o latim e fala assim, ó, submisso, submissão. Vocês os dois estão sob uma missão. A mulher, que é a pessoa que ela faz o casamento, porque ela que segura, afinal, ela que carrega o filho, ela fala assim, olha, você tem uma missão em conjunto com aquele cara. Então, tipo, obviamente ele tá falando, não é pra você sair dando igual uma galinha na balada e depois ficar falando, ai meu Deus, preciso legalizar o aborto. É pra você falar, olha, já que mulheres têm essa característica meio estranha de que quando elas trepam, elas se reproduzem, tipo, cria uma missão com aquilo. Olha só que coisa maravilhosa, é lindo isso. Não, e a beleza realmente, né, de que essa submissão é de ida e volta, né? Porque exato, porque o homem também vai. Se é submisso é uma missão única, meu filho. Os dois estão submissos um ao outro. Mas esse pessoal não sabe ler nem em português, imagina chegar. Esse aqui foi ótimo. Henrique Oliveira me mandou. Problematizaram a morte de uma barata. Ó. Gustavo, do WC, postou no Twitter: acabei de queimar uma barata. Isso aqui é o mesmo nível. Postou a foto da barata queimada. Um demônio ao menos no planeta, ele escreveu depois. Aí depois Gabi foi lá, @SelenaPulse, escreveu:
Engraçado que você ainda tá vivo. O que ela te fez? A gente podia, toda vez que eu achar uma barata, eu vou juntar num potinho e mandar pra casa dela. Mandar pra casa dela. A resposta. Antes eu do que ela. Nada, só invadiu o território errado. Aí, Gabi. Se não fosse importante, não existiria. Eu não sei o que ela quis dizer com isso, porque eu nunca entendo o que as pessoas querem dizer. Elas soltam uma frase assim, tipo... Na hora que você é refutado, você sempre solta uma frase assim, tipo... Ah, mas pipoca não tem antena. E continua a discussão. Gustavo, pra trazer doenças? Talvez, deu risada. Olha só, essa daqui foi a melhor resposta da Gabi. Até o ser humano tem doença. Mas eu tô realmente querendo que a barata não dê doença pro ser humano. Imagina um bichinho desse. Sabe de uma coisa? Não vou dizer mais nada. A única coisa que eu vou fazer é tirar. Prefiro 1000 vezes a amizade dela do que a sua. Você entende que quando as pessoas começam a falar igualdade, elas ficam retardadas? Você quer se igualar a uma barata. É triste, né? É triste. Eu acho triste. De verdade. Não, eu não tô sendo irônico aqui. Bom, uma vida, falar. Você não tem inveja de uma vida dessa pessoa. Não. Você não olha pra uma pessoa dessa e fala assim, nossa, você é admirável, eu quero te conhecer, quero ser seu amigo. Cara, se ela for gostosa igual a Sharon Stone, você olha e fala, meu, passou, né? Aquela feminista lacradora lá. Não, peraí, Sharon... Não. Talvez Sharon Stone. Mas aquela feminista da Bela e a Fera lacradora? Sim. Mas ela fica feia, né? Quando começa a ficar... Puta, ela era baranga. bonitinha, barangou. As pessoas precisam saber que falas... a mulher sabe disso, o homem não sabe, mas assim, a mulher precisa saber de volta pra ela que ela embaranga quando ela vira feminista. Até a foto da Scarlett Johansson que vazou. Porra, cara. Judiação. Lacração ferra todo mundo. Ó. Ellen Campos, isso aqui foi enviado também pelo Henrique Oliveira também. Ó. Ellen Campos postou. 2017 e mulher tá ali pra servir homem. Ela postou uma foto de uma mulher entregando uma cerveja. Ela tava trabalhando num evento. Alguém foi lá pedir uma cerveja pra ela, pagou e tal. Ela foi lá e entregou a cerveja. Então tá um evento cheio de homens. Tem mulher bonita entregando a cerveja no evento. A mulher tá lá esticando o braço entregando uma cerveja. Ela fala, 2007, mulher tá ali pra servir o homem. Ah, mulher, levanta e toma seu lugar de protagonista no mundo, pô. Aí depois a própria mulher da foto foi lá, achou esse tweet. Ela falou assim, escreveu em caps lock, Amanda Carvalho. Eu tô trabalhando e você falando merda, vai encher o saco de outra, sua inútil. Eu adoro essa lacração, viu? Lacrar mais que tá pouco. É tipo a realidade batendo na cara da pessoa. Esmurrando, assim, em caps locks. Cara, essas pessoas... É por isso que eu falo. O lacrador, ele é um revolucionário que ele tá querendo que todo mundo vote no partido. Por isso que eu falo assim, quando você começa a procurar problema no mundo, você sempre vai votar no mesmo partido. Que é o partido que não resolve problema nenhum e cria problema pra todo mundo. Porque, o que é o capitalismo? É todo mundo se servindo. Sim. O capitalismo, tipo, você me serve, eu te sirvo, as pessoas não servem, o cliente tá sempre com a razão. Quem manda é o cliente e boa. E acabou. Servir bem para servir sempre. Cara, e o cara Qualquer padeiro sabe disso. E o cara que serve bem, ele ganha mais. Então o cara que ele serve com um sorriso na cara e fala, tá aqui, meu querido? Pô, ele vai ter mais lucro do que o cara, às vezes, que faz um produto melhor, mas que te serve igual um cavalo. Exatamente. É uma coisa indescritível. Aqui tem uma outra, foi enviada pela Crica SSP, Justiceiro Besta, o Twitter, o usuário que mandou isso aqui, ó. Foi um diálogo também, olha só. Natália Silva falou, Índia loira também pode. Ela postou foto que ela nem tá tão vestida de índia assim, ela só tá com pintura de índia. É um cara chamado Herege, né, Estiva Bladidin, nunca sei pronunciar esses nomes de Twitter. Aí ele falou assim, começou no erro porque índio nem é fantasia. Ou seja, deu a catracada. Foi o que eu pensei já. Foi a catracada. Já começou com a fantasia errada, imagina a loira. Vai foder. Pois é. Só que tem um problema. Esse cara, ele é negro, ele tava vestido de egípcio. Eu só vou começar a comentar que os egípcios foram os maiores escravizadores do mundo, né? A única coisa que eu tenho a dizer. Pra quem acha que escravidão de negro, inclusive sobre brancos, que eram os judeus, não existia, você precisa conhecer um livro chamado Antigo Testamento. Mas, ó, a menina respondeu. Então, sua fantasia de egípcio também não pode. Apropriação cultural, fofa. Escreveu apropriação cultural entre aspas, né? Ó, cara. Segundo, dá uma olhadinha de novo a foto. A fantasia não é de egípcio, é de grego. Beijos. Ele tá mais de egípcio, viu? Só pra te avisar, você não tá muito grego nessa foto, não. Você tentou ser grego, mas você tá mais de egípcio. E tem grego negro, viu? Você tá mais grego. Ela falou assim... Não. Você falou errado. Tem negro... Tem grego negro.
Você tá mais egípcio. E o cara tá mais egípcio, é isso. A menina respondeu, e tu é grego? Ah, tá, tanto quanto ela é índia. Pelo visto não era a mesma menina. O cara falou assim, entenda, na minha fantasia... Ninguém mais escreve com vírgula na internet, né? Entenda, na minha fantasia eu represento uma mitologia e não um povo. Mitologia essa que sou realmente apaixonado. Quer dizer, você tá vendo de novo aquela coisa do Gentili? Não importa o que você faz, importa quem você é. Sendo você quem você é, você inventa uma desculpa lá, fala, não, eu tô representando uma mitologia. O cara não tá vestido de Deus, eu conheço mitologia grega, ele não tá vestido de nada. Ele tá vestido primeiro de lugar de egípcio, tá muito mais egípcio do que grego, apesar das túnicas serem parecidas. E, sério, o mundo virou retardado. Tipo, não tem um... Enfim, tem algum comentário? Não. Coitado, né? Eu só fico pensando coitado. Imagina a vida dessas pessoas. O cara foi encher o saco da menininha de índio, deve ser uma bonitinha lá. Não, teve gente enchendo o saco de fantasia de criança, né? Eu não lembro, mas nem, assim... Você vê como é que é a vida dessas pessoas, assim, é uma vida de apartamento, assim, é gente que não sai de casa, nunca teve amigos, foi ter amigo lacrando na internet e vira mongoloide. Vamos para um caso famoso aqui agora. Esse aqui foi ótimo. Inclusive, acho que aconteceu ontem ou hoje, talvez. Olha. Acho que foi ontem, na verdade. Kéfera Burkman. Sim. Kéfera Burkman. Ela é youtuber, né? Sim. Eu nunca sei o que essas pessoas famosas de internet Eu acho que ela fez um filme também. Ela fez filme. Ela fez uma tatuagem, né? Ela fez uma tatuagem no braço, que é o símbolo do poder feminino, que é aquele espelho de Vênus, né? Só que eles, obviamente, eles querem falar de mitologia, mas eles não entendem nada. Eles pegam o espelho de Vênus, que é uma mitologia, um símbolo mitológico muito antigo, e colocam umas coisinhas assim, pós-modernas no símbolo. Então tem a mãozinha e umas manchinhas pretinhas, que é pra marcar que, na verdade, aquilo ali é de feministas negras. Só que a Kéfera Burkman, no final das contas, ela não é negra. Aí ela postou no Instagram dela, e alguém foi lá e falou assim, esse símbolo aí não é do feminismo negro? Aí alguém foi lá, preta azul, postou embaixo. É do feminismo negro! Ela postou em caps lock, então tem que falar igual ela tá falando. E começaram a encher o saco dela falando que ela não podia ter essa tatuagem. O que você tem a dizer sobre isso? Que a gente tá vivendo um puritanismo 2.0 e, curiosamente, veio das pessoas não religiosas, teoricamente, né? Por exemplo, você não pode muita coisa. É muita coisa que você não pode. Eu acho que, sendo católico agora, a minha conversão, eu fiquei muito mais livre que essas pessoas, porque o que eu não posso são 10 coisinhas ali que dá pra resolver razoavelmente bem, porque eu não quero matar ninguém normalmente, né, pelo menos. Então, a gente consegue seguir esses 10 mandamentos, mesmo às vezes escorregando, mas tá ali, né, tá bem claro que você precisa fazer. Esses caras matam umas pessoas, mas... Mas esses caras têm tanta regra que aí acontece isso, ela quer lacrar colocando lá o símbolo do feminismo, mas esqueceu ou não percebeu, ou não sabia, ou sabia e dane-se, porque ela põe o que ela quiser no braço dela, né? Ela não tá fazendo nenhuma criancinha pegar na giromba de ninguém, então pra mim tudo bem. Só que pra esses caras não, é um crime. É um crime. Agora, o que eu acho mais complicado nessa história toda, que lembra várias outras dessas problematizações, sobretudo as do cagada livre, é que assim, quando você faz uma coisa como essa, por exemplo, você se veste de nega maluca, você faz blackface, você tatua o símbolo do feminismo negro no seu braço, mesmo você tendo sobrenome alemão, você tá prestando uma homenagem aos negros. Você tá sendo racista, por acaso? Você fala assim, olha, poder ao povo preto no meu braço. Eu tô sendo racista? Eu imagino que não, né? Você imagina que não. Mas as pessoas vão lá, justamente por causa daquela coisa assim, tipo, nossa, eu acabei de inventar uma cultura que eu aprendi no Twitter, porque não era a minha cultura de verdade, que ela é completamente, como é que se diz, fechada no próprio mundinho, no seu próprio círculo fechado. E aí, o meu jeito de reclamar é que se alguém vai lá e fala... Olha, eu apoio a luta de vocês. Fala, cala a boca, você não é da minha etnia. Cadê sua... Eu tava aqui pensando, o curioso é que o efeito dela fazer um negócio desse, e se ela pegasse a etnia dela e a história da etnia dela e colocasse uma suástica, por exemplo, não que
Bom, vocês entenderam. Lembra do Querendo- nosso episódio sobre o nazismo que eu expliquei de onde vem a suástica, né? De um dos lugares, que na verdade é um símbolo de vários Mas lugares. enfim, se ela fizesse o oposto disso, ela ia apanhar do mesmo jeito. Ou seja, se ela tivesse uma suástica nazista falando que quer matar todos os negros e judeus, ela ia apanhar das mesmas pessoas do mesmo jeito do que fazendo uma coisa que é falando, não, o povo negro é legal e eu sou... É muito louco isso. Cara, esse é o maior motivo no mundo pelo qual eu gosto tanto dos judeus até. Me auto-atribuir um sobrenome judeu, porque, cara, o judeu, você faz qualquer coisa com o judeu vai lá, tipo, te abraça e conta 20 outras piadas de judeu. Acho que 99,9% das piadas de judeu que eu conheço foram contadas pra mim por judeus. Porque eles são o povo que eu acho que eles sofreram tanta a perseguição de verdade no mundo, que eles falaram, cara, piada é a coisa mais divertida do mundo. E Não. assim, se você vai lá, coloca uma homenagem, assim, tipo uma estrelinha de Davi, mesmo sem se converter, porque se converter pro judaísmo é uma complicação, uma coisa dessa, eles gostam. Sim. Só o judeu de esquerda, que é o judeu nova-iorquino, que ele vive no Brooklyn. Só o judeu de Mas esquerda. é curioso isso, porque você precisa ter vivido uma tragédia muito, muito real e muito profunda para você perceber o valor da comédia, do humor como uma coisa libertadora. E só as pessoas os snowflakes são as pessoas menos bem-humoradas da história da humanidade, provavelmente. Justamente porque nunca sofreram o que, por exemplo, os judeus sofreram. Tem uma sofreram só a história... violência simbólica que eles têm. Exatamente, Né? que Tipo, são nossa, violências... escreverem palavras caps lock pra mim na doem, internet. Mas Eles ouviram emo, né? A exatamente. violência simbólica, eu ouvi muito emo. Tem uma história muito legal que é um judeu sobrevivente do Holocausto, que também era humorista, e ele fazia um stand-up, e a primeira piada... Imagina, o cara passou por aquilo. Ele De verdade, viu, ele tava viu. lá. E a primeira piada que ele chegava, um velhinho, bem velhinho, com óculos assim, e ele falava, nossa, a última vez que eu vi tanto judeu junto assim, tava todo mundo pelado. Cara, é uma piada que você não pode fazer. Mas para um cara que viu aquilo de verdade, é porque aquilo liberta de alguma forma. Ele precisa rir para não morrer, né? Ele precisa rir de sua desgraça. Enfim, e as pessoas, ao mesmo tempo que elas pedem uma alegria, a gente veio do carnaval, tava falando disso, aquela alegria que, na verdade, eu não vejo ninguém alegre mesmo, quando eu passo pela rua, parece um bando de zumbi. Tá todo mundo com a cara de drogado, assim. Uma cara triste mesmo. Uma cara tipo, nossa, eu preciso disso aqui pra conseguir pegar alguém, E senão não é nunca moralismo, eu acho legal, eu já passei por carnavais alegres, eu já vi as pessoas, eu vejo os últimos, principalmente esses de rua aqui em São Paulo, é meio triste, assim, uma vibe, assim, uma energia triste. Mas, ao mesmo tempo que eles falam dessa alegria, não, a gente precisa ser alegre o ano inteiro, é uma felicidade contagiante que dá vontade de esmurrar, eles não conseguem aguentar uma piada. Ou seja, a verdadeira alegria, né, que é essa risada que você dá, que você fala, puta. A natural, né? Aquilo... Eu lembro do que você tá falando, porque eu entendi porque que eu nunca ia pra balada. Porque eu lembro que quando eu ia pra balada, quando eu tentei ir pra balada algumas vezes na vida, a música é sempre muito alta, que é pra todo mundo falar assim, já, tipo, pra você falar oi, você já tem que dar uns 3 beijos na boca, né? Então, eu reparava que, na verdade, assim, tava sempre ali, todo mundo, sabe, cansado, de saco cheio, sabe, com uma cara de cu. Sempre todo mundo, assim, fudido, falando, nossa, minha vida não tem o menor sentido, eu preciso achar algum sentido pra minha vida, desesperado. E tava todo mundo lá falando, nossa, estou me divertindo, então eu preciso beber pra caralho e ficar gritando, uhul. Você olhava pra cara dela, você fala, meu, você é a pessoa mais infeliz do mundo. Se você estivesse no quarto, sozinha, comendo chocolate e lendo Goethe, você estaria feliz. Agora você não não tá... Nossa, ficou pesado, né? Clima carregado aqui, acho que uma nuvem negra no ambiente aqui, daqui a pouco o Arthur Schopenhauer, ele próprio aqui, vai se... Não, mas é que parece... Ao contrário, a gente tá querendo que as pessoas se divirtam. Na verdade. A gente tá falando, cara, isso não... Você não tá se divertindo, você não tá vendo, mas dá pra ver na sua cara que você não tá... Essas pessoas problematizadoras são isso. E o carnaval virou uma festa política mesmo, né? Você vê pelas escolas de samba, o ridículo que foi. Porra, você saía justamente pra esquecer, né? Ou então você fazia uma piadinha com tinha uma marchinha sacaneando algum político e pronto, acabou, ninguém problematizava, passava por isso. Não quero dizer que como antigamente era melhor, mas eu via, cara, eu lembro da minha adolescência, infância, as pessoas, mesmo na rua e tal,
o sexo, a atração, tinha uma liberalidade assim, mas era assim, você não tinha certeza que ia pegar alguém. Só isso já dá uma coisa mais legal na coisa. Porque hoje, cara, você sai e fala, bom, deixa eu ver, eu vou esperar o pessoal ficar muito bêbado e pegar a primeira que aparecer e vai. E aí são várias DSTs e assim, tá todo mundo infeliz e depois tá todo mundo problematizando a própria infelicidade. A própria infelicidade, o próprio fato, assim, tipo, nossa, no carnaval não é não, nossa, no carnaval é isso. Cara, você nunca vai melhorar isso sem você ter um código de conduta. E o código de conduta melhor que já foi inventado... Tô ali nos 10 mandamentos, meu filho. É tipo, olha, não pegue gente no carnaval, cara. Pegar gente no carnaval é pegar gente que acabou de beber mijo, entendeu? Bom, enfim, né? Nossa, o clima... Vamos voltar a uma problematização mais alegre, vai. Ó, essa aqui foi ótima, Jefferson Ferrugem lembrou da gente. É da página Feminismo Animal também, lembrando lá do especismo. Você deixa seu cão cheirar fêmeas na rua? Aqui, saiba que isso é uma grave violação do espaço privado das fêmeas. Repreenda seu cão e eduque-o de forma que ele não faça mais isso. Não eduque seu cãozinho para ser um estuprador. Caramba. Feminismo animal, unindo mulheres mesmo sobre diferentes espécies. Coitado dos bichinhos, briga com a gente briga de volta. Os caras eles não têm como falar, minha filha, mas é assim que a gente trepa faz mais ou menos alguns milhões de anos e vai tomar no meio do teu cu. É difícil pra um cachorro falar isso, mas quando ele fala au, ele tá querendo dizer isso, velho. Exatamente. Meu, olha, bom, problematizações. O Rodrigo Digão mandou uma que não sei se é bem uma problematização, mas mostra assim o que é problematização vindo de cima. Aquela ministra, não lembro agora do que ela era, ela cita trabalho escravo ao reivindicar vencimentos de 61 mil reais. Você viu qual é o problema que você vai gerar com problematização? Tipo, eu sou da cultura negra, e que existem negros e negros, inclusive um negro que ganha 61 mil reais e fala assim, olha, eu ganhar menos é trabalho escravo. Você tá inventando. Não, e justamente o negro que trabalha um trabalho escravo tá trabalhando para pagar ela, né? Porque é o cara que tem uma empresinha que vende cachorro quente e paga o imposto para poder falar que é escrava. Aí a gente chega de novo, né, aquela coisa que a gente tá explicando sempre do capitalismo. As pessoas, ao invés de analisar, tipo, nossa, vou ser um estudioso, de fato, estudar sociologia, história, não sei mais o quê, pra entender como é que são as relações de poder, né, já que eles gostam desse termo, pra entender como é que realmente funciona, né, fala assim, peraí, se você é negro, você pode ser a Thaís Araújo, você pode ganhar 60 mil reais por mês, você pode ser mas você é negro, então, enfim, então é escravo. Não é escravo. Se você é o loiro albino que acabou de vir da Albânia, fugindo do comunismo, da fome, que pega tudo quanto é doença com muito mais facilidade, sabe? Que fugiu da crise de AIDS, aí você é loiro de olho azul. Exatamente. Não pode, né? Outra ótima, mandada por Lucas P. As axilas de Gal Gadot. Essa problematização, acho que foi uma das minhas preferidas, lembra dessa? Eu não lembro. Então, a Gal Gadot, que fez a Mulher Maravilha, tipo, pra mim, acho que o meu filme de super-herói, talvez um dos meus preferidos, um top 3, pelo menos agora. Ela levantou os braços, quer dizer, ela levanta os braços em vários momentos do filme, só que no trailer ela levanta os braços, com o uniforme já da Mulher Maravilha, e ela não está com o sovaco peludo. Ela está com o sovaco normal. Aí problematizaram falando das mulheres que gostam de andar igual umas macacas. Nossa, você falou macaca. Já vão falar que é racismo, já vão falar. Eles vão esquecer que as macacas têm pelos no corpo e vão falar que você tá sendo que eu sou racista. Mas macaco, urso. Exatamente, urso, melhor. Se você é homem, você sabe que a gente tem uma tendência a preferir meninas sem, né? Vamos dizer que os pelos têm os seus lugares. Os pelos têm os seus lugares. Sem pelos também sem pelos não é uma coisa exata. Né? Exato, eu discordo dessa teoria. Eu acho que ela tá errada. Não, eu vou ofender muitas das nossas ouvintes, mas... Tanto faz. A questão é assim, melhor menos do que mais. Isso não tem dúvida. Sobre pelos em mulheres. Exato. E aí você repara, né? Na dúvida, melhor menos. Melhor então, menos. Sovaco sem pelos. A maioria das mulheres gosta disso. E eu vou lembrar de uma coisa. Em primeiro lugar, é a Mulher Maravilha, certo? Quantas mulheres você conhece que são a Mulher Maravilha? O Andrew Cleveland fala uma coisa excelente sobre a Cinderela. Ele já deu esse exemplo várias vezes, que assim, tem sempre esse
mito do príncipe encantado que as mulheres ficam procurando, ele fala, as pessoas estão lendo a Cinderela errado. Não é que você tem um príncipe encantado esperando por você, que você vai ter um príncipe encantado esperando por você, se você for a Cinderela. Quer dizer, tipo, seja uma pessoa admirável, uma pessoa que, sabe, se esforçou pra caramba, que fez o melhor para os outros, que foi, sabe, sabe tudo que a Mulher Maravilha faz. Aí você... Inclusive, raspar o sovaco. Raspar o sovaco. Aí as pessoas vão te admirar. Agora você querer, tipo, nossa, mas eu quero também ser a Mulher Maravilha. Olha, eu acabei de pintar meu sovaco de roxo. Talvez as pessoas não gostem. É aquilo que a gente sempre fala. Você quer ter pelo no sovaco? Pode ter, ninguém vai... Só que você não vai ter o meu desejo no seu sovaco, pelo seu sovaco. É uma coisa de cultura. Tudo bem, nasci nessa porra dessa cultura e eu olho um sovaco peludo me brocha. Desculpa, é isso, Sinto essa muito. é a vida. Pois é. Então, na verdade, as pessoas querem falar assim, não, mas eu posso não tomar banho, eu posso não fazer nada disso. Mas ainda assim, eu vou ter o desejo dos outros. Você precisa me desejar mesmo assim. Você pode ter pelos, mas eu não vou te desejar, desculpa. Meu Deus do céu. João Crestani lembrou, esse é o importante. Ó, a gente estava falando do índio no começo, ele esqueceu de falar, né, desse negócio de homenagem. Teve o caso do Washington Redskins, o time de futebol americano. Marcelo de Paulos escreveu no Senso em Comum um texto gigantesco a respeito Acho que nós somos um dos únicos sites que explicou de fato o que estava acontecendo na NFL, né, com esse texto do Marcelo de Paulos, toda a polêmica lá de se ajoelhar pro hino. E há uns anos recentes teve essa polêmica na NFL, acho que faz uns 5 anos, não deve fazer mais do que isso, que reclamaram do time Washington Redskins que eles têm um índião pele vermelha como símbolo, e falaram, isso aí vai ofender os índios, peles vermelhas americanos. Aí fizeram um survey, né, como é que fala isso? Uma pesquisa entre os nativo-americanos por lá, e descobriram que 63% gostavam e consideravam aquilo uma homenagem. Quer dizer, isso é problematização. Quer dizer, não tem problema. Você fala, tá todo mundo feliz, bem, capitalismo tá indo bem, conservadorismo americano, beleza, American Way of Life, todo mundo com família, sabe? Feliz, beleza, patriarcado, rules. Aí fala, mas eu preciso achar um problema. Aí você vai lá e inventa um problema que não existe. Aí, não contente com isso, acho que mais uns 20% dos índios não tava nem aí pra esse negócio. Falava, foda-se. E aí só tinha os tipos, sabe, o eleitorado lá da Luciana Genro. Não, da Luciana Genro. O Partido Democrata é sensacional perto disso. Falando, não, realmente é um problema. Só que assim, você já tinha que ir lá falando, estão falando que é um problema, porque eles nunca tinham problematizado. Pois é. Quando você pergunta para pessoas reais, aí é o que aconteceu com a Índia aqui, que fez a mesma coisa, exatamente isso. As pessoas reais vão falar, cara... Legal! Eu tô com um problema aqui de saneamento básico. Resolve aqui, que é muito mais importante do que... Eu prefiro cagar do que não ter ninguém fazendo uma fantasia pra esquecer que eu existo, velho. Meu Deus. Bom, aí, enfim, o João Crestani lembrou de um caso bastante curioso, esse é importantíssimo, Washington Times, que falou que o leite é o símbolo dos nazistas americanos. Mas você sabe qual que é o argumento dos caras? Imagino que tem um argumento, mas... não tem, mas... O que os caras falaram pra tentar dar a entender isso? Ó, o leite... Eu achei que não fosse leite branco e tal, não. O leite é porque ele não é tão bom assim pra alimentação dos adultos, né? Depois o homem é o único animal que ele continua bebendo leite depois que desmama. Só que o argumento para as pessoas falarem assim, leite é importante, teve campanha lá com leite, né? Michael Jordan, assim, que tomava um copo de leite, ficava com um bigodinho branco e tal, é que é bom para osteoporose. E a osteoporose afeta muito mais os brancos do que os negros. Logo, você fazer uma campanha para as pessoas beberem leite é racista. Sensacional. Cara... É pra enfiar os 5 dedos no cu e rasgar, me fala. Não, você tem que pensar na... imaginação desse pessoal é tão fraca e eles conseguem pensar nessas coisas, né? Eles dão essa volta toda. Eles não conseguem imaginar uma pessoa real pensando alguma coisa. Ou conseguem fazer isso. Talvez eles fazem. Eles estão cagando por poder, branco, é óbvio. Não, no banheiro. É por poder essa porra. Porque não é possível que alguém que consiga fazer uma ligação dessa não consiga fazer outro neurônio e falar assim, pouco se fudendo pra isso. Aquele neurônio que dá uma cotovelada assim e fala, é meio modos, ridículo, hein? É meio ridículo. Meu, é o senso do ridículo, assim, e aí eu vou te falar uma coisa, o pessoal teve um cara que ele mora na Irlanda, ele é programador, se eu não me engano, esqueci o nome dele, porque assim, meus haters, eu esqueci o nome de todos eles um mês depois. Ele veio nos meus seguidores, ele foi lá falar aquelas
bobagem, eu não lembro se era falar que nazismo é de direita, que tá provado, e não sei mais o que. Eu fui lá e refutei o cara em, tipo, 2 frases. Aí ele começou a atacar os meus seguidores, todo mundo tirando sarro do cara, por conta disso. Aí ele passou ele pegava a arroba, né, do cara no Twitter, passava por um programinha, pra você ter uma ideia de como esse pessoal tem tempo livre, mas um tempo livre, um tal de um tempo livre, assim, tipo, acho que todo mundo trabalha pra eles, fala assim, ó, sabe, acho que ele devia ter uma mulher que fica banando ele, assim, sabe, em casa, sei lá. É um tempo livre, ele tinha um programa feito que é pra ver se você no seu Twitter, em algum momento, já usou o símbolo do sapinho, por causa do sapo lá, do meme, né, da alt-right, que nem é só um meme da alt-right, já era usado pra milhares de pessoas antes. Se você já usou o emoticon de sapinho, de leite e de ok, que é chamado de um símbolo da supremacia. Também tem outra gente aqui que me mandou o símbolo do ok, da supremacia racial, que na verdade é tipo o símbolo do ok. E trocava por merda. Então ele virava pros meus seguidores e falava assim, tô trocando, você pontuou não sei quantos aqui, porque as pessoas usavam um copo de leite. Quer dizer, uma mãe que tá falando, acabei de amamentar meu filho, usa um emoticon de leite. Merda. Virou nazista. É um tempo livre. Cara, mas um tal de um tempo livre, cabeça vazia, oficina do diabo, viu, gente? É um negócio assim que... Enfim. Bolsomina lembrou aqui, ó. O seriado Friends é machista, lembrou dessa? Essa era foda. Cara, eles viram várias piadas. Friends, ó. Friends começou, se eu não me engano, em 93 ou 94. E foi até 2003 ou 2004. Foi alguma coisa assim. Ou seja, foi ontem, né? Se você pensar em Foi termos ontem. históricos. Foi ontem. Aí eles pegaram todas as piadas e falaram, não, tá vendo? Isso aqui é machista, isso aqui é racista, isso aqui é sei lá mais o quê. E a gente sobreviveu. Você sobreviveu a Friends? Eu trato muito bem as meninas, pode perguntar. E era todo mundo amigo. Sim. Que era o que essas pessoas não têm. Não tem amigo, velho. Vocês precisam assistir Friends, vocês morriam de inveja do bagulho. Ela fala assim, nossa, olha só. O cara vai lá, tipo, dá flores pra menina. Eu nunca recebi flores, aí, tipo, agora eu vou problematizar e falar que é machista. Cara, é inacreditável do Friends, porque é quase a Turma da Mônica, né? Que a gente fala. É de uma inocência até, né? E, de repente, virou um problema. Não, e outro detalhe, né? O seriado é esquerdista num nível. Sim, sim. Mas num nível, assim, tipo... Ele começa elogiando George Stephanopoulos. Acho que num dos primeiros episódios, ou no primeiro episódio, que é o cara que foi ser um dos curadores da campanha da Hillary, né? Então... Pois é. Teve aqui, ó, saiu no Diário Nacional. Parece que saiu na Folha, na verdade, que falta de restaurantes africanos em São Paulo escancara o racismo. Lembra dessa? Porque a comida de Madagascar é muito famosa no mundo inteiro, então a gente precisa... E a África não tem comida, né? Então... Boa. Você tá mandado pelo Yellow. Vou falar que a gente... Vamos falar que a gente eu quero resolver tá rindo da fome Eu quero resolver o problema da fome na África mandando restaurante pra lá. É tudo que eu quero fazer, meu filho. Agora, eu quero resolver, mas enfim, né? Etiópia é muito famosa. Etiópia, Bangladesh. Pois é. Vamos lá, tem mais aqui, ó. Puta, esse aqui, ó. Thiago Moreira mandou pra gente. Sabe o site Spotniks? Sim. Meu, o site isso aqui a gente precisa comentar, ó, porque o site Spotniks ele fez 2 artigos, ó, 10 vezes em que o politicamente correto passou de todos os limites em 2016. Esse é um dos textos do Rodrigo Silva. Aí ele falou, primeiro lugar, o vilão que só pode agredir personagens masculinos. Saiu no X-Men, lembra? Eu lembro. No X-Men, no cartaz de divulgação que o vilão tava pegando pelo pescoço. É uma personagem azul que eu esqueci como é. A Mística. Você imagina você chegar pro Hannibal Lecter, falar, do Silêncio dos Inocentes e falar, cara, você não pode comer mulheres. Literalmente, no caso. Só pode comer homem. Porque, assim, em primeiro lugar, ali claramente é o vilão contra a menina. Então você sabe que é o vilão, caralho. Vilão, caralho, vilão! Mas tava em ponto de homem e fala, nossa, isso aí vai... Aí eu penso assim, ó, vou até citar aqui, eles deixam, né, que a atriz Rosen McGowan, você sabe quem que é essa? Acho que é uma gordinha. Deve ser. Pelo que tá escrito aqui, deve ser, ó. Ela falou, foda-se essa merda. Há um imenso problema quando as pessoas da 20th Century Fox acham que violência contra a mulher é a melhor forma de divulgar um filme. De um
filme de violência contra as mulheres? Você acha que você divulga como um filme desse? Sei, fazendo carinho na mulher. Não, o cara não entende, esse pessoal não entende que ficção serve justamente aquilo que eu falei no começo, pra você poder matar alguém na sua imaginação, quando você olha, sem precisar matar alguém na vida real. Então o vilão, ele serve como anti-exemplo. Eu não sei se eles entendem isso, que o anti-exemplo é o que você não deve fazer. Tem que tratar que nem retardado mesmo. Ou seja, em primeiro lugar, a ficção é ficção. Sim. Essa pegou pesada, hein? Ficção é ficção, não é de verdade, viu, gente? Gênio. Não existe mutante. Mito. X-Men é de mentirinha. A mística não existe. E outro problema, eu acho que esses esquerdistas, como você tá falando, né, do exemplo, o vilão ali é um anti-exemplo. Eu acho que o esquerdista, ele tem um problema cerebral muito sério, que ele acha, assim, ele não tem essa grande dialética, essa grande profundidade de pensamento, assim, sabe, de imaginação mesmo. Inclusive tem livros sobre isso, né, imaginação liberal e tal, os problemas da imaginação moral. Tudo que ele consegue fazer é repetir. Então, assim, macaquinho vê, macaquinho faz. Então, só que como ele repete Anitta, ele repete, sabe, estuprador, ele repete o que ele lê na internet, ele fala assim, nossa, mas se apertarem uma mulher pelo pescoço, inclusive uma mulher azul, vão sair apertando a mulher pelo pescoço. Segundo, campanha da Versace. Tinha aqui um casal interracial que eles chamaram de racista. Era a modelo, que era loira, mãe, né, Gigi Hadid, de 21 anos, que ela é casada com um cara que ele, na verdade, assim, é aquele negro que a gente nem chama de negro aqui no Brasil, né? Um cara assim meio mestiço e tal. E aí foram lá, ela tá andando com os filhos, toda bem vestida, né, e tal. Ela tá andando com os filhos e com o marido, um dos filhos está num carrinho de bebê. Depois eu vou deixar essa foto pra você, tem link lá pro Spotnix. Um dos filhos está com um carrinho de bebê, guarde a informação. Olha só que postaram, né, na campanha publicitária dela andando bem vestida com os filhos, com o marido e tal. Por favor, retirem esse anúncio da Versace, é constrangedor. O anúncio inteiro é focado na mãe de pele clara. Tanto as crianças como o pai olham para ela impressionados. Porque realmente é uma coisa bem incomum, né? Tipo, tem uma mulher bonita e tipo... E os filhos e o marido olharem... E eu acho que até as mulheres... Com ternura, né? Elas não sabem o que é isso. Elas não sabem que é olhar pra uma mãe com ternura. E outra coisa, eu acho que até as mulheres prestam mais atenção na mulher do que no cara. Sim. Agora você não viu nada, ó. As minorias são pouco representadas na indústria, olha só. Tipo, os dois filhos da mulher são negros e o marido dela é negro. Ela tá falando que as minorias são pouco representadas. Tá aqui na proporção de 3:1, mas ela tá achando que é pouco representada. E quando em comerciais, elas são quase sempre retratadas nas sombras de uma modelo de pele clara, disse um usuário. Aí o outro melhora aqui. Por que uma corrente em torno da menina negra que claramente não se mistura nessa foto bizarra? O Rodrigo comentou, né? Talvez porque a personagem em questão seja um bebê que tá num carrinho de bebê com cinto de segurança de plástico para bebês. Porra! Porra, foi por minha parte, mas... Meu Deus! Dá até nervoso. Bom... Outra, Capitão América, viril demais, porque assim, colunista Joanna Robson, da revista americana Vanity Fair. Vanity Fair, eu não sei se você sabe. A revista devia se chamar Vanity Fair Problematization. A Vanity Fair é assim, caso você já leu Caros Amigos, Jornal da Causa Operária e tal, é tosco, suja a mão, só que Vanity Fair é a mesma coisa, só que se você é uma socialite que mora na Quinta Avenida. Então assim, você sabe, não tem nada que fazer pra ver, você fica problematizando isso. Ó, olha só o que a mulher... Aí você vê, né? Ninguém no mundo, o mundo tem mais ou menos 7 bilhões de pessoas, todo mundo viu o filme do Capitão América, ninguém viu problema nenhum. Ela vai lá e fala assim, olha, é um momento doce humano que os conecta, ou seja, o Capitão América com o melhor amigo dele, que, tipo, os dois têm uma relação normal de amigos, ou seja, o Capitão América beija uma mulher, um amigo dele olha pra cena e fala, oh, legal. É um momento doce e humano que os conecta, mas também é regado de virilidade heterossexual. No filme. Que crime. No filme do Capitão América. Se a Disney não está... Se ela vir Conan, então fudeu, né? Tipo, acabou, ela tem um ataque. Se a Disney não está inclinada a dar ao público um herói gay, ela não poderia pelo menos ter deixado para nós o sonho de Buck com o Capitão? É seu sonho ver o Buck com o Capitão? Não. Então. O filme Capitão América Guerra Civil não saiu da linha quando definiu o relacionamento de Buck e Steve quando o Capitão dá um beijo em Sharon Carter, enquanto Buck olha de forma positiva para os dois.
Que absurdo, quer dizer, tem duas pessoas se beijando, você vai lá e fala assim, parabéns, Se deu que bem, legal, né? Aquela velha... vocês são Aê, pessoas normais. campeão! Onde está o espaço para a interpretação nesse momento? Cara, aí, peraí, crítica literária, a gente precisava chamar o Rodrigo Gugel aqui para ele se materializar aqui. O que é interpretação nesse caso? A única interpretação que essa mulher tem é do tipo, onde a gente vai ver perobagem? Se você, a única capacidade interpretativa dela é olhar para o filme e falar assim, gente, mas eu preciso que alguém dê o cu imediatamente, no máximo 15 minutos. E ela chama isso de interpretação, ela tá se achando superior, uma crítica de arte assim mais sofisticada. Não, cara, é muito filha da puta pra pouca puta que pariu. Não dá pra definir isso aqui com palavras melhores, ó. 4. Os estudantes que protestam contra as aulas de inglês porque há muitos poetas homens e brancos na língua inglesa. Esse caso aqui tem o Guia Politicamente Incorreto da Literatura Inglesa no Brasil. Assim, muita gente me pergunta o que se estuda em letras. Eu vou te falar, tem aulas extremamente interessantes, como tem as aulas mais mongoloides do mundo. É tudo junto, misturado, é tudo a mesma coisa. Você acha que se você se formar em letras português, você vai pegar assim, ó, primeiro semestre é Camões, último semestre continua estudando Camões. Sabe quantas aulas de Camões você tem obrigatoriamente? 0. Se você quiser, você faz um semestre sobre Camões como uma aula optativa. Agora, você não tem aula de Camões. Você não tá no Você currículo. pode se formar em letras Sem nunca em ter lido português, Camões. sem nunca ter lido Camões. Nunca ter lido Camões. Na USP. Tô falando na USP, ou seja, no top das top. E nos currículos de literatura comparada tipo UCLA, eu tô falando assim, grandes faculdades, né? Berkeley, a Ivy League inteira. É mais ou menos a mesma coisa. Então, quer dizer, você tem 3 áreas para você se focar, que são estudos de gênero, certo? Colonialismo, que aí você vai estudar literatura inglesa fora do circuito Inglaterra e Estados Unidos, então você vai estudar África do Sul, os lugares geralmente do Commonwealth. E aí você estuda questões raciais ou questões de etnias, ou seja, os hispânicos que faziam literatura inglesa ou literatura negra. Shakespeare, que é bom. É optativa. É optativa. E essas pessoas, elas realmente fizeram. Teve um movimento muito grande, tem textos do Harold Bloom a dar com pau falando disso. Que, tipo, você não lê mais Shakespeare. Eu vou falar Depois ficam todos idiotas e ninguém sabe por quê. Eu sei. Eu vou falar uma coisa, ó. Educação é ex-educar, é conduzir pra fora. Tipo, você tem que ler coisas importantes. Agora, você não vai ler coisas importantes, quer dizer, só que é o título. Mas você quer falar assim, eu vou continuar lendo Mano Brown, vou ver só, sabe, sempre a mesma coisa e pronto. Essas pessoas não querem se educar e, enfim, né, ficam nessa. Comentários? Você sabe qual é a cor do Homero? Depende, qual Homero? O Homero grego. Provavelmente era branco. Então, tanto faz, certo? Tipo... Provavelmente, não sei. Provavelmente, porque não interessa. Interessa o que ele escreveu. Inclusive, podia ser uma mulher, ninguém sabe. Exatamente. Tanto faz. Aí, essa política de identidade é a coisa mais estúpida do mundo. Porque nada do que você faz é melhor ou pior se você é de uma cor ou de outra. Ou se você é homem ou mulher, ou se você... Então é tão estúpido. O que importa é você... Só que é bom. A gente já resolveu isso. Porque, né? Então, e os caras só falam disso, de identidade do índio, do negro, do... Agora eu vou fazer uma pergunta. Nesses estudos de gênero, assim, tipo, falta mulher, tá bom, então vamos lá. Você quer estudar Santa Teresa d'Ávila? Você quer estudar a irmã Miriam Joseph, que compilou todo o Trivium, toda a Idade Média ali hoje? Você quer estudar as grandes santas da Igreja Católica? Isso você não quer, né? E essas mulheres, assim, elas pegavam Aristóteles, tipo, falavam, entendi tudo isso aqui, vou explicar pra vocês aqui tudo esmiuçado, mas não, né? Isso aqui que você não quer. Vamos falar rápido aqui pra terminar. Canadá quer mudar o hino pra incluir pessoas, ou seja... Gênero neutro. Gender neutro, ele não pode mais falar True patriots love and all thy sons commands. Agora tem que ser all of us commands. Mulheres se ofendem quando falam os filhos, os homens. Os filhos deste solo? Pois Dos filhos deste solo, agora as mães gentil? Puta merda. Dos filhos deste solo, as mães gentil. Cara, a língua é assim, viu, gente? Inclusive quando te fala assim, mas na Suécia aboliu o pronome de gênero, só que a língua sueca, ela permite gênero neutro, é uma coisa que todo mundo esquece. Teve um caso aqui também bizarro, a brasileira que foi assaltada levou um tiro e pediu desculpas aos bandidos porque eles são vítimas também. Eu vi.
Meu Deus. Ó, os alunos que... Aí você entende onde que eles querem chegar, né? Os alunos que pedem uma nota mínima garantida pela universidade para dedicarem mais tempo ao ativismo. Você entra na universidade para aprender ou para fumar maconha? Os caras não sabem, não entendem o conceito de nota, né? Isso é louco. O cara não entende o conceito. Igualdade, eu vou te falar. E o aplicativo, para iPhone, claro, que divide a conta do restaurante pela dívida histórica. Homem branco paga mais. Eu tenho uma dúvida muito séria em relação a esse aplicativo. Como ele é para iPhone, como que os negros que são a parte ruim da dívida histórica, sabe? Como é que eles vão pagar o iPhone? Verdade. Essa é complexa, hein? Ó, os fiéis católicos que estão proibidos de rezar em voz alta para não ofender refugiados muçulmanos abrigados nas igrejas. Quer dizer, o refugiado ele foge do islamismo, aí ele é acolhido pelo católico, aí ele quer transformar a igreja numa mesquita. Os católicos não podem rezar dentro da igreja, porque senão ofende o muçulmano. A gente fez um episódio inteiro sobre por que a esquerda ama muçulmano, né? Mas esse negócio de ateu gostando de muçulmano é uma coisa que eu vou te falar, viu? E 10, esses problemas... Bom, esse 10 aqui mereceria muito, mas esse estudo que problematiza os problemas da matemática. Sabe por que ele problematiza? Vou ler aqui, ó. Exemplos de problemas matemáticos relacionados à viagem, sabe quando aparece assim, tipo, um ônibus entra, um trem entra em tal estação, daqui a pouco um terço sai, tal, não sei mais o quê. Fala assim, eles criam cenários que demandam tempo livre e renda disponível, em geral de uma fonte não identificada. Meu Deus do céu. O que novamente representa a experiência de classe média e retrata como sendo normal. Isso é fake. O problema a seguir é um exemplo típico. Não, tem link aqui, enfim. O problema que eles estão problematizando. 2 estudantes de arte estão visitando Paris. Cada um deles compra uma entrada para o museu por $14. Euros, enfim. Cada estudante também compra um ingresso para conhecer a Torre Eiffel por €11 e um ingresso para um passeio de barco por €3. Quantos estudantes gastaram no total? Explique. Ela vai no TripAdvisor, reclama da área, que é tudo muito caro, não sei mais o quê. Tipo, lembra do que eu falei sobre tempo livre? Lembra do que eu falei sobre tempo livre? Cara, problematizou um problema. Você sabe o que é isso? De matemática. Assim, matemática só é bom quando você aplica o mundo real. Senão vira um cacete que ninguém entende, velho. Bom, enfim, só pra gente terminar aqui, ó. Propaganda da Dove, onde pegaram um trecho onde a negra vira branca. Lembra dessa? Lembro. Eram várias caras, igual do Michael Jackson, né? Sim. Tipo, várias caras passando correndo, só que aí na hora que tem uma branca, logo depois entra uma negra. Sim. Quer dizer, tem uma negra, logo depois entra uma branca. E depois entra uma indiana, enfim, né? Não é só isso a propaganda. Meu Deus do céu, onde já se viram, né? E outro caso é, tipo, proibir propaganda de brinquedo, porque senão, na hora que as crianças quiserem e os pais não tiverem dinheiro, as crianças vão ficar traumatizadas. Meus filhos não saem de casa mais com imposição fetal. Sabe, cara, é um negócio da Dove, foi ela que mandou. Esse aqui foi do Adriano Silva. Cara, tipo, você sabe dizer não pra alguém? Sabe, tinha que ter a campanha não é não pro seu filho, sabe? Tipo, não é não. Não. Pois vai ficar sem brinquedo, desgraçado. Pô, essas pessoas, elas realmente não têm mais... E é louco, né? Porque realmente a primeira vez que você faz isso é meio chato, você fala, putz, né, tadinho. Na quinta vez ele já tá, beleza. O cara se acostuma também com isso. Tipo, não dá, é chato, às vezes vai dar uma reclamadinha. Pô, por favor. Aí você fala, não, cara. Você pode até explicar, tô sem grana. Tem uma hora que o cara entende até isso. E ele até vai falar, isso, né? Coisa difícil. Na próxima vez ele pode até, talvez isso seja um trauma pra eles, ele vai falar, pai, será que você tem dinheiro pra eu comprar isso? É só a vida acontecendo. É o normal da vida. Na vida você vai ouvir muitos nãos, viu? Inclusive vai ter uma campanha de esquerdista falando que não é não. Então... vai se acostumando. Eu queria terminar aqui com uma pessoa chamada Rita Lizauskas. Foi o Antônio Carlos que mandou essa. Rita Lizauskas, ela ficou conhecida no ano passado como uma lacradora oficial do Estadão. Ela tem um blog para criar filhos. Então você imagina que esse negócio de não é não aí vai ser muito complicado pra gente explicar pra essa criatura. E ela, no ano passado, naquele caso lá da exposição lá que tava mostrando a trozoba e mandando a criancinha passar a mão ali do lado, ela postou um tweet que depois ela apagou de vergonha, mas a internet não esquece. Não perdoa. Falando assim, com uma vozinha de ironia. Um homem, um pinto, que horror.
Eu lembro disso. Super normal, né? Tipo, uma criança com um cara lá, com a caralha, né, pra fora, e ela achando legal a normatização. Mas olha só o que ela falou. Morro! Tá escrito em caps lock. Morro! Mas não vejo tudo. A notícia é a seguinte: pai faz o parto da própria filha no meio da rua em São Paulo. 2 pontos, abre aspas, corajoso. Fecha aspas. Ela, morro! Mas não vejo tudo. Ela vai problematizar essa notícia. A mulher pariu a criança no meio da rua, mas foi o pai que fez, entre aspas, o parto, entre aspas, da própria filha. Esse homem, entre aspas, corajoso. Cara, como falar com normalidade com uma pessoa dessa? Se você vê a Lita Rizalskas na rua, você não atravessa a rua? Sem dúvida. Seu filho, você tá com filho ainda por cima? Eu escondo e corro, né? Vai que ela tá com uma giromba na mão. Pois caralho, meu. Encoste. Não, pensa, para. Agora eu peço a você, ouvinte, pensa e para. Um cara e uma mulher grávida no trânsito. Não consegue chegar no hospital. E aí a mulher começa a ter trabalho de parto. O que uma pessoa normal, nem falo de uma pessoa corajosa, faria? O que 99,9% da humanidade, faria? Você ajuda a mulher, sabe? Você é o pai, você tá interessado no... E eu tenho certeza que se a gente continuar criando os nossos filhos assim, do jeito que elas queriam, eles iam sair correndo e ligar pra alguém e não ajudar. Então é realmente um ato de coragem, porque é uma coisa difícil, você não sabe o que fazer, você não é médico. Hoje em dia a gente não tem mais essa naturalidade pra lidar com isso. Um parto normal é uma coisa, às vezes, assustadora. Sim, eu num participei carro de 2, eu sei como é que é. Puta é assustador, merda, porque mano. você tá todo mundo, não é? Ela também é corajosa, mas a mãe corajosa, tendo um parto normal em qualquer situação, todo mundo já sabe que ela é corajosa, você não precisa adjetivar. Agora ali foi o pai que ajudou, você tá Sim. falando que o pai tá ajudando. E aí eu atento pra um detalhe. Eu sei que essa mulher já leu Judith Butler, que é a rainha das feministas radicais retardadas. Todo mundo que leu Judith Butler concordou com uma vírgula do que tá nos livros dela. É retardado. É mongoloide e tem um QI de 12 no máximo. Sabe por quê? Ó, ela vai lá e fala assim, ó. Foi o pai que fez, ela coloca uma aspa irônica, porque na verdade, assim, o pai não fez o parto. Bom, o verbo é tipo, ó, quando você ajuda, você vai lá e você faz o parto. Geralmente, quando você fala fazer o parto, a língua portuguesa diz isso, não é que você está parindo, é quem fez o parto é justamente quem não estava grávido. Então aqui tá tudo normal. Eu não sei o que a aspa irônica foi essa. Aí depois, ela vai lá e fala assim, da própria filha, entre aspas. Quer dizer, como assim da própria filha? Ele não é pai? A Judith Butler faz isso, ela coloca mãe, entre aspas, sabe, pra defender o aborto, tipo, a criança, entre aspas, pra defender o aborto, assim, como se fosse assim, tipo, é um acúmulo de células, não sei mais o quê. Tem um, falando em Friends, tem um episódio que o Chandler não sabe, o Joey não sabe onde colocar as aspas, ele não sabe aonde. É isso, né? Quase... Assim, é um nível que você fala assim, cara, se você vai problematizar isso, se você vai problematizar um dos atos mais bonitos do mundo... Exato. Em primeiro lugar, eu sei que a Lita Rizalskas, alguém que faz isso não lava a louça. Se você lava a louça, se você arruma a sua cama, você não consegue mais ter tempo pra fazer uma coisa dessas, sabe? É impossível. Então, bom, enfim. Muita gente aqui, eu agradeço a todos os meus ouvintes, meus leitores, quem me segue, que passou isso, foram muitas falando do Catraca Livre, de apropriação cultural, do turbante, da Lésia, né? Lembra lá a loja lá que foi problematizada. Teve Grid Girls, teve Peppa Racista, teve... Bunny Filósofo Branco, essa foi ótima. Sim. Eu gostei bastante dessa porque o curso de filosofia só vai ter o Frantz Fanon. Vai ser ótimo um curso desse, você forma em filosofia em um mês. O símbolo do ok, óbvio. Ar-condicionado machista também, né? Esse cena é super interessante, porque com a temperatura masculina média é um pouco mais alta, então você quer um ar-condicionado um pouco mais frio, então é machismo. Quer dizer, você, no final das contas, tudo que você tem, escola britânica querer banir melhor amigo, porque também é preconceito, né? Vai que ser o melhor amigo é trans. Monteiro Lobato, óbvio. Você tá vendo que todo assim, o problematizador, ele é uma pessoa que ela não vive a realidade, vive no apartamento. Vê se alguém aqui é da periferia. Vê se algum desses caras aqui, ele fala assim, olha, eu tenho 5 filhos pra criar,
Problema de verdade, né? Sou pedreiro, tenho 20 filhos pra criar, tenho que ir lá, sabe, pra Praça da República todo dia, moro em Ferraz de Vasconcelos, sabe, em Guaianazes. O cara não pensa isso aqui. Isso aqui é problema de gente rica, com tempo livre, filha da puta. Rich people's problems. Rich people's problems. A gente precisa começar a importar algumas expressões em inglês, né? Isso aqui é coisa de snowflakes. Sabe o que essas pessoas precisam, Felipe? Eu sei que você... Não, calma, não responda isso. Responda outra coisa. Precisam arrumar a própria cama. Precisam arrumar a própria cama. Eu preciso de um emprego. Sim. Preciso de um emprego. Boa. Então, quem estiver precisando de emprego, por favor, se você é um desses problematizadores, entra lá, sensoincomum.cvpravc.com.br. Vamos fazer um currículo para você finalmente abandonar isso aí. Com um currículo você vai ter um emprego, você vai ter coisas mais importantes para fazer, você vai acabar concordando mais com a gente e você vai poder fazer parte do nosso Patreon, do nosso Apoia-se, onde você vai poder ter acesso aos nossos conteúdos exclusivos. Felipe, tá suficiente de problemática pra você? Você tá... Foi muito legal estar aqui falando de problemas, porque eu quase não tenho problemas em casa, então esses problemas são problemas realmente muito importantes na minha vida. Tipo, você tá preocupado com mulher, com filho, com escola, né? Pagar educação, pagar conta, coisas. Pagar funcionário. Não, isso aí não. Então, né? Como eu não tenho esses problemas, eu achei bom perceber como as pessoas estão preocupadas com coisas importantes. Com coisas importantes no mundo. Gente, isso aí é a dialética. Você repara que todo mundo vota no mesmo partido, né? Yes. Tem a mesma ideologia. Isso é o que você precisa entender sobre problematização. A esquerda, ela ganhava mais. Tudo bem que isso é terrível. Eu não quero que a esquerda ganhe, eu quero que a esquerda continue perdendo. Mas a esquerda ganhava mais quando ela fuzilava, matava, óbvio. E ela tinha testosterona. Ela tinha problemas supostamente reais, né? Tipo economia e tal. Agora, esquerda não serve mais pra nada. Ficamos por aqui, ficou longo, mas ficou engraçado, né? Isso aqui não tem como não rir de esquerdista. Comentários finais? Só muito obrigado pela por paciência. Por ter te prendido, segurado aí na porta. Agora eu vou resolver os meus problemas reais. Tipo, buscar filho, esse tipo de coisa. E é isso. A gente quer terminar com uma banda que a gente gosta muito. Nós somos muitos fãs e muitos amigos dos caras. Rebelde Sem Causa, do Traje Rigor. Não tinha melhor. Maravilha. Então entrem lá no CV pra ver. Não esqueçam de assinar nosso feed também, né? Deixa lá, inclusive nossa página no Facebook também. Além de curtir, vai lá, ó, clica lá no... Passa o mouse ali por cima do seguir e deixa lá ver primeiro, que assim você vai burlar o algoritmo do Facebook que está nos boicotando, certo? Não deixa de compartilhar esse conteúdo para todo mundo. Entra lá no sensoincomum.cvpravc.com.br. Através desse link eles vão também te dar todas as dicas do que você precisa para uma entrevista, para você não ser um problematizador na hora H. E entre também no nosso Apoia-se no nosso Patreon. Você sabe que eu gravei o Rebelde Sem Causa. Eu tenho uma versão que eu gravei essa música na época dos protestos de 2013. Vamos ouvir com o Felipe Trelli, então? Vamos ouvir com o Felipe Trelli. Nos ouvimos, então, na semana que vem. Guten Morgen, Brasília. Meus dois pais me tratam muito bem. O que é que você tem que não fala com ninguém? Meus dois pais me dão muito carinho. Então por que você se sente sempre tão sozinho? Meus dois pais me compreendem totalmente. Como é que você se sente? Desabafa aqui com a gente. Meus dois pais me dão apoio moral. Não dá pra ser legal, só pode ficar mal. Minha mãe até me deu essa guitarra. Ela acha bom que o filho caia na farra. E o meu carro foi meu pai que me deu. Filho homem tem que ter um carro seu. Fazem questão que eu só ande produzindo. Se orgulham de ter um filhinho tão bonito. Me dão dinheiro pra eu gastar com a mulher.